Mete a cadeira na cabeça desse mala. Mete a cadeira que vai ter uma cena rara. Mete a cadeira bem certeira, deixa marca. Mete a cadeira e bota o pamonha pra casa. E Vem, pau, vem, pau. Datena don't stop, Datena don't stop. Mete a cadeira. Datena, mete a cadeira. Mete a cadeira, hey, no coche bolsal, hey, corre pro hospital, hey, de ambulância, de ambulância, de ambulância. Mete a cadeira na cabeça do mala. Mete a cadeira, faz uma cena rara. Mete a cadeira que o bicudo agora cala. Mete a cadeira e vai morrendo a escalada. Mete a cadeira bem certeira, deixa a marca. Mete a cadeira e bota o pamonha pra casa. Vem, pau, vem, pau. Datena don't stop, Datena don't stop. Mete a cadeira. Datena, mete a cadeira. Mete a cadeira, hey, no coche bolsal, hey, corre pro hospital, hey, de ambulância, de ambulância, de ambulância. Mete a cadeira na cabeça do mala, mete a cadeira, faz uma cena rara. Mete a cadeira, hey, no coche bolsal, hey, corre pro hospital, hey, de ambulância, de ambulância, de ambulância. Mete a cadeira na cabeça do mala, mete a cadeira, faz uma cena rara. Olá, cidadã e cidadão, tudo bem? Eu sou Thaís Kisuki, falando diretamente do dia 19 de setembro de 2024. E está começando mais um episódio do Midcast Política. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário da política nacional, com muita informação, esperança e bom humor dentro do possível. E hoje aqui comigo temos ela, a novinha de Brasília, Ana Raíssa. Tudo bem, Ana Raíssa? Olá, tudo bem? Agora com esse adjetivo, tudo ótimo. E fechando o nosso trio de hoje, temos também Rodrigo Hipólito, o novinho de Vitorinha. Tudo bem, Rodrigo? Cara, eu não sei se ser novinho é bom, não. Mas assim, vou começar trazendo uma referência de idade aqui, então, para os novinhos, né? Em relação à pauta de hoje. Uma cadeirada, duas cadeiradas no Pablo. Maxi cadeiradas, ultra cadeiradas no Pablo. Boulos disse não dá tênis, eu não vou impedir. Não tenho pena, eu morro de rir. Não tenho pena, eu morro de rir. Muito bem, maravilhoso. E essa foi a paródia desse episódio. Espero que tenham gostado. já tira um da cena, né? Assim, já não precisa mais. Pois é. E como vocês podem ver, hoje eu pedi para o primo da Laís de Moraes derrubar o Vitor e tomei aqui o microfone para apresentar o Midcast Política. Então, vamos começar com a atualização de notícias passadas. A fumaça invadiu Brasília. Um incêndio de grandes proporções atingiu o Parque Nacional de Brasília. Começou no domingo e cobriu a capital com fumaça densa. Os moradores tiveram dificuldade para respirar e as equipes do ICMBio e dos bombeiros combateram o fogo que se espalhou por causa do clima quente e seco. As autoridades acreditam que o incêndio teve origem criminosa, começando perto da Granja do Torto. E o Parque Nacional de Brasília é uma área de conservação ambiental importante para a proteção dos rios da região. Então eu queria começar perguntando para Ana Raíssa como é que foram esses dias aí na capital federal. Horríveis. Nós passamos
dias à base de fumaça e ódio, porque com certeza foram criminosos. O Parque Nacional, onde tem a conhecida água mineral, que é como se fosse um clube, só que de piscinas naturais de água mineral, inclusive várias plaquinhas de não beba água da piscina, e é uma área de conservação ambiental. Inclusive, se um macaco roubar alguma coisa sua lá, o problema é seu, porque ele tá em casa, então você olha pro guardinha, o guardião olha pra você e faz assim um shrug, assim, ô amigo, ele tá certo, você está errado, deixa o macaco. E eles montam gangues, então eles te distraem, aí você tá lá, nossa, um macaco, e sua mochila tá indo embora. É assim que funciona. Então, pra você pôr fogo neste lugar tão agradável, ou você tem que ter rixa com os macacos, que aí já tá errado você, ou é porque você é um safado. E, ao mesmo tempo, no outro dia, pegou fogo, mais ou menos ao mesmo tempo assim, a Floresta Nacional, que é a Flona. Assim, nunca tinha acontecido porque esses parques já pegaram fogo de outras vezes. E, obviamente, foi criminoso, mas ao mesmo tempo e na proporção de fumaça que... Dizer só Brasília não, Distrito Federal, porque várias cidades satélites foram tomadas pela fumaça. As escolas suspenderam a aula, a UNB suspendeu a aula. De domingo para segunda, eu acordei de madrugada achando que algo estava estranho e aí percebi que estava um cheiro de fumaça muito forte, a rua estava tomada por fumaça. Assim, não dava para ver os carros embaixo do bloco. Era fumaça tenebrosa, bizarra. Na terça-feira foi pior ainda. Teve um momento que num desses 2 dias eu desci para trabalhar. O tempo que eu cheguei lá embaixo, assim, que eu atravessei o estacionamento, a minha roupa estava cheia de fuligem. Foi horrível. Foi, assim, assustador. Até agora, a Polícia Civil já prendeu mais de 5 pessoas. O Ibanez sumiu vários dias, porque toda vez que acontece alguma coisa, ele dá um sumiço, porque é aí que a gente percebe que, na verdade, nem em Brasília ele estava. Quando acontece alguma coisa, esse sumiço dele é porque ele tá voltando. E foi tenebroso, catastrófico, foi amedrontador. E em alguns momentos do dia, você via as pessoas postarem vídeos de paredões de fumaça, ali perto da antiga rodoferroviária, ali pro lado do Guará, que é onde ainda você pega no horizonte, se você estiver nesses lugares no horizonte, você vê a Flona ou Veria, que é a Floresta Nacional, tinha paredões de fumaça, assim. O fogo se alastrou muito rápido, porque a gente está há quase 150 dias sem chuva, ou há mais de 150 dias, eu acho que 152 por aí. A umidade já tinha batido 7%, a gente chegou a comentar disso aqui, então a gente passou vários dias com a umidade por volta dos 10%, que já é absurdo, mas para cá é meio normal nessa época do ano, mas a gente está mais tempo do que o normal de estiagem. Então, assim, as condições eram as piores para tocar fogo em alguma coisa. Na época da eleição, o Ibanez andou prometendo um novo bairro em Brasília, o que já é criminoso por si só. O Noroeste já foi construído a Revelia. Algumas pessoas podem lembrar disso, que foi a época que teve o movimento O Santuário Não Se Move, porque era um local de santuário indígena, e tem alguns indígenas foram realocados por lá, tem um grupo ainda lá, mas foi feito um bairro de luxo. O metro quadrado chegou a ser o mais caro do Brasil enquanto era vendido, e não vendeu, vários prédios vazios até agora. Então, ele tinha prometido, né, esse novo bairro e se está construindo uma quadra no Sudoeste, que é a quadra 500, para a qual foi derrubado um pedaço do parque para construir a quadra. Então, não dá para falar em coincidência quando o cara promete um bairro, aí você tem uma reação da sociedade, né, que quem é que vai topar? Não, vamos derrubar aqui uma parte da floresta para fazer bairro. Ninguém. Então, isso meio que não foi para frente, mas de repente essa parte pegou fogo. Nossa, uma total coincidência. Então, isso com certeza está na conta da especulação imobiliária, está na conta do agro. Então, não dá para dizer que foi coincidência, que não foi criminoso. Obviamente foi. A gente falou disso no outro episódio, que não tem incêndio nessa época do ano que não tenha ação humana. Foram dias terríveis. No nosso grupo, acho que foi até a Thaís que me perguntou, mas o trabalho não vai liberar vocês? Eu falei, tomara que não, porque tá muito melhor fechado no ar-condicionado que dentro de casa. O meu sofá tá cheirando a fumaça. Assim, essas janelas não foram abertas a semana toda, num calor de 32 graus. E 32 graus para Brasília é muito quente, porque aqui é muito seco. Todo mundo que tem bicho de estimação morto de preocupado, né? Como é que você deixa os bichos em casa? Aqui viveram de umidificador e ventilador o dia inteiro. E Deus abençoe minha conta de luz quando chegar, porque foi horrível. É cena assim, Blade Runner.
no meio da noite, sabe? Você olhar para a rua assim, tá completamente absurdo e muito difícil de respirar, porque não era só visualmente tenebroso, tava realmente muito difícil de respirar. Então, pessoas que têm condições respiratórias ou que são mais sensíveis, né, que se gripam, que têm alergias, encheram os hospitais porque não tinha condição disso acontecer. Muita gente de máscara na rua. Então foi assim, eu mataria uma pessoa dessa pessoalmente com as minhas próprias mãos, de cansaço, de botar ela para carregar lata d'água e apagar o fogo sozinha até ela cair. Era só isso que todo mundo conseguia pensar, assim. Não, e uma coisa que eu acho assustadora nisso também é que a gente tá há meses com essas queimadas criminosas. Então a gente já, num primeiro momento, quando ficou explícito que era uma ação criminosa lá no interior de São Paulo ainda, uma perspectiva era que, olha, a gente conseguiu prender algumas pessoas, tá na cara que isso é uma ação coordenada, e agora que tá na cara e que vai começar a investigação, você supõe que as pessoas fiquem acuadas, que isso pare um pouco de acontecer, mas foi o contrário. Não há receio, não há medo nenhum por parte de quem tá cometendo esses tipos de crimes, assim. Continuam ações coordenadas, foi no interior de São Paulo, continua no centro-oeste, no norte do país isso já era, essas ações coordenadas já eram comuns, inclusive, a gente já falou de casos desse há anos, e é recorrente. Então isso também é uma coisa que, além de assustar, irrita a gente, porque não é como se a gente fosse se surpreender agora que há ações coordenadas para queimadas no Brasil. Se a gente tem noticiado essas ações criminosas há anos, por que esperar que agora seria diferente? E a cada ano que passa, sem que a gente solucione esse tipo de situação, no ano que vem vai ser pior. No ano que vem vai ser pior, porque se o pessoal tá com coragem agora para mesmo depois do que aconteceu em São Paulo, continuar a queimar o resto do Brasil inteiro, explicitamente, sem se esconder, sem ter medo de câmera de segurança, simplesmente vai lá e taca fogo. E aí prende alguns desses, poucos, mas dificilmente você chega nos mandantes. Se a gente chegou nesse ponto agora, a expectativa é que no ano que vem seja pior. É verdade. Inclusive, a nossa ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, falou que o Brasil vive um terrorismo climático e defende punição mais severa para quem provocar incêndio. Ela teve esse último sábado, dia 14, no interior de São Paulo e falou justamente isso, que essas ações são intencionais e coordenadas. Então, abre aspas para a fala da ministra. Há uma proibição em todo o território nacional do uso do fogo, mas existem aqueles que estão fazendo um verdadeiro terrorismo climático, usando a temperatura alta e a baixa umidade, ateando o fogo do nosso país, prejudicando a saúde das pessoas, a biodiversidade e destruindo as florestas. No estado de São Paulo, 20 pessoas foram presas esse ano por provocar incêndios florestais e o governo estadual recolheu mais de 21 milhões em multas e aplicou 420 autos de infração ambiental. Também tem aqui uma matéria do site Info Amazônia que diz que fazendas com queimadas ilegais na Amazônia receberam 2,6 bilhões em crédito rural. Então, são justamente inclusive algumas dessas fazendas já tinham áreas que estavam embargadas por desmatamento. Então, assim, algumas dessas terras que já tinham sido desmatadas também tiveram focos de incêndio. E o senador Fabiano Contarato apresentou no dia 17 o projeto de lei que dobra a pena para quem provoca incêndios florestais de forma intencional e insere esse crime no rol de crimes hediondos. Hoje, o Código Ambiental prevê uma pena de 2 a 4 anos de prisão para quem provoca queimadas propositalmente e com o projeto dobraria para 4 a 8 anos, sem direito à fiança e com cumprimento inicial em regime fechado. E caso o incêndio cause risco à vida, integridade física ou patrimônio material, a interpretação seria feita à luz do Código Penal, onde atualmente a pena vai de 3 a 6 anos de prisão. Vocês querem comentar mais alguma coisa dessas notícias? Eu quero falar rapidinho sobre isso, né? A gente tinha falado do endurecimento dessas penas, que tem que ser feitas, assim, só repetindo o que a gente falou no outro episódio, tem que acontecer, esse é o momento para acontecer, porque é o momento em que a bancada ruralista não vai conseguir ser tão incisiva, sabe, contra isso. Porque se a gente deixar para outro momento, quando tiverem esquecido, quando tiver baixado o fogo literalmente, a bancada ruralista, que é a maior, né, no Congresso, ela vai
eles são lobistas. Então, tem que aproveitar esse momento em que está todo mundo de olho nisso, que está todo mundo revoltado com isso, para endurecer essas penas. Mas tem que se pensar, eu concordo com a Marina quando ela fala que isso é terrorismo, e é terrorismo sim, mas a gente tem que pensar também, a gente enquanto país, que florestas são irrepetíveis. Quando eu queimo floresta, não é só árvore e planta que eu tô queimando, sabe? Você tá acabando com o ecossistema. Aqui em Brasília, o que aconteceu? Com o fogo, os animais começaram a fugir para as pistas e a gente teve muito atropelamento de capivara. A gente teve o lobo-guará, uma família teve que jogar o carro para fora da L4 para não atropelar um lobo-guará. O lobo-guará tá em risco de extinção. Sabe? Você atropelar um lobo-guará na natureza é um crime. Mesmo que nesse caso a família não teria culpa, né? Porque assim, os bichos estavam fugindo, eles estavam atordoados. Isso sem contar os que morreram. Pegaram hoje uma ninhada de... Não sei se chega a ser ninhada, acho que eles nascem de 2 em 2, de viadinhos, acho que são veados campeiros que tem aqui, que a mãe tinha morrido, assim, a pura história do Bambi. E sabe-se lá o que a gente perdeu, porque a gente não tem ideia nem do que a gente perdeu quando você queimou a floresta, quando você queima o Pantanal, quando você, sabe, você não consegue pensar na perda. É imensurável o que a gente conhece. O que a gente não conhece é de cortar o coração. Então, tem que se pensar também no que a gente vai fazer para minimizar essa perda, porque a perda existiu, já era. Mas o que a gente vai fazer para minimizar? Porque, às vezes, cerca-se esses quinhões de terra e assim, vamos cercar aqui, vamos limpar a polícia ambiental, os bombeiros, o pessoal que está trabalhando faz o que pode. Daqui a pouco, tem um fulano botando barraca lá dentro. Aí ele arma o que quer dizer um acampamento e daqui a pouco a terra é dele. É assim que se grila terra queimada. Então, não podemos deixar isso acontecer, porque quando você vai lá dali 10 anos, 5 anos, nossa, vamos ver o que aconteceu com aquela parte lá. O cara tá plantando coisa já, ele já tá plantando eucalipto. É a coisa mais comum que tem. Então, o que a gente vai fazer na recuperação dessas vidas que foram perdidas? Porque a gente perdeu muita coisa. Quem botou fogo nisso não tá pensando. É um cara que ele não tá pensando, nem você fala assim, tá pensando só no dele. Ele não tá pensando nem no dele. Ele não quer saber nem se os filhos dele vão ter o que plantar, o que colher, ar para respirar. Não, ele tá pensando nele ali agora. E o que a gente vai fazer para retomar isso? Então é tudo muito triste, assim, quando você para pensar nessas perdas. Vou deixar mais triste a coisa, né? Primeiro, vai esquecer, assim como as pessoas já esqueceram o Dia do Fogo no Pará, por exemplo, assim como a gente continua a esquecer e não fala dos meses em que antes de queimar Brasília, de queimar São Paulo, tava queimando Rio Branco, tava queimando Porto Velho, sabe? A gente vai esquecer toda a discussão da Ferrogrão lá, e você vai abrindo ferrovia, abrindo rodovia, e vai continuar a queimar. Então, infelizmente, a gente vai esquecer. Aí, para também deixar a coisa um pouco mais triste, eu concordo com a Ana Raíssa que a gente tem que aproveitar a oportunidade de enfrentar a bancada ruralista agora. Mas eu não sei se a estratégia para a gente enfrentar a bancada ruralista ela vai ser se o governo vai ter coragem para isso. Porque só a gente aumentar a pena e promover encarceramento, a gente sabe que não funciona. E a tendência é a gente encarcerar o sujeito que ele foi pago para poder, sei lá, deram R$200 na mão do sujeito para ele pegar uma garrafa PET com gasolina e botar fogo no lugar. Agora, quem pagou, quem mandou pagar, quem é que tinha interesse em que aquela área fosse queimada, essa pessoa não vai sequer ser processada por incêndio criminoso. Então, o tempo de investigação para isso pode ser muito demorado. Aí, essas pessoas, elas são muito seguras. A gente promoveu o encarceramento de quem tá lá com a garrafa PET com gasolina botando fogo nisso, tende a não resolver porcaria nenhuma, porque a gente prende essa pessoa e tem mais milhares de pessoas que precisam de dinheiro e que vão aceitar essa ideia e que não tem como ter consciência disso nesse momento, que simplesmente faz parte de uma realidade em que isso é plausível, e a pessoa vai lá e vai botar fogo mesmo. Então essas propostas eu não consigo perceber como é que elas podem funcionar, como essa proposta do Contarato, por exemplo. Não consigo perceber como é que isso tem como funcionar. Mas, assim, as perguntas da Ana, elas são às vezes até um pouco retóricas, eu sei, mas eu vou dar aquela resposta óbvia. O que a gente deveria fazer, que eu acho que a gente não vai fazer? Reforma agrária. Esse é um momento ideal para a gente conseguir pautar
propostas de desapropriação de muitas dessas terras, de muitos desses latifúndios, a gente conseguir recortar esses latifúndios e realizar a reforma agrária. Ah, nossa, a reforma agrária é muito difícil, a gente não vai... Se a gente não der um primeiro passo, gente, se a gente não começar isso, nunca vai acontecer. Então, alô, Luiz Inácio, lembra, lá há décadas atrás, quando existia isso no seu vocabulário, reforma agrária? Que tal se voltar? Que tal se a gente tentar isso? Você realmente acredita que você precisa do apoio do agro? O agro te deu apoio para você ser. Você acredita que o agro vai ficar do seu lado? Nunca vai. Ah, e você tem qual o medo do agro? O agro, você tem medo de ter alguma perda com ele? Não, o agro não sustenta a nossa economia, não sustenta o nosso PIB, não alimenta a nossa população. Não serve, assim, o agro só destrói. Então, se a gente começa a promover uma reforma agrária agora, é mais espaço para a agricultura familiar, que é quem realmente alimenta a população brasileira. É mais espaço para a gente ter preservação do meio ambiente, que isso sim valoriza as nossas terras. Isso sim é um ativo que a gente tem que manter. E aqueles 10% de contribuição para o PIB que o agro deu, bom, acho que a gente consegue suprir isso em outras áreas, né? Se a gente tiver alguma perda nisso. Ajudar em eleição, o agro não vai ajudar. Não vai, mesmo assim. Ajudar a alimentar a população brasileira não ajuda. Não contribui com a nossa economia. Então, qual é o medo de enfrentar o agronegócio? Qual é o medo de tentar pautar o início de uma nova reforma agrária agora? Não dá para entender se não acontecer, mas eu não tenho muita esperança de que aconteça, porque em todos esses discursos e na reunião ministerial que a gente teve, que eu imagino que Thaís ia puxar agora há pouco, a gente teve uma reunião ministerial que ela foi transmitida ao vivo para todo mundo assistir, não se falou abertamente de reforma agrária. É uma pincelada aqui ou outra ali, mas no geral é uma ideia de que a gente está vivendo um problema de que não dava para prever, nossa, nós não estamos preparados para isso. E aí vão surgir propostas que elas podem ser muito razoáveis para criar comitês e programas para enfrentamento de desastres decorrentes da crise climática nos municípios, que é necessário, porque não dá para você supor que o governo federal vai conseguir abarcar as responsabilidades municipais e estaduais. Então isso sim era algo que se discutiu na reunião ministerial e que é muito interessante. Mas sem falar de reforma agrária, sem falar de desapropriação, a gente não consegue tocar em quem financia esses incêndios ilegais. E note que eles continuam blindados, porque o fato de não se estar falando em desapropriação e em reforma é uma blindagem em torno desses grandes latifúndios. É uma blindagem que ela é promovida por esse lobby do agro no Congresso. Então isso, infelizmente, a gente não tem conseguido fazer frente. Inclusive, nessa reforma ministerial, ficamos sabendo que Luiz Inácio é nosso ouvinte, né? Porque ele falou de várias coisas que nós abordamos aqui nos episódios, sobre essa coisa dos novos recrutas do Exército serem treinados para trabalhar como brigadistas, e também sobre os estados e municípios terem também brigadas próprias para lidar com esses incêndios. Puxando esse comentário que você fez sobre a reforma agrária, Rodrigo, me lembrei de um comentário de um ouvinte em alguma das nossas redes, que ele fala justamente que ambientalismo sem essa preocupação com a reforma agrária, como diria o nosso falecido Chico Mendes, é nada mais do que jardinagem. E tem aqui uma notícia do MST que eu acho que vale a pena ler, só para mostrar o contraste, né? Mostrar a importância de uma reforma agrária e ver que a gente tem sim opções e saídas, que o programa agroecológico do MST vai reflorestar 2.000 hectares no Vale do Rio Doce. Então, assim, só para falar das soluções e de quem está fazendo, quem está lidando com a terra de uma forma diferente no nosso país. Então, vamos seguir em frente, sair dessa pauta dos incêndios, que infelizmente ainda vamos falar muito sobre isso, mas vamos falar de quem? Alexandre de Moraes e Kiko do Foguete, mais um capítulo dessa novela, porque Moraes multou a empresa X em 5 milhões por truque que driblou o bloqueio à rede social no Brasil. A plataforma teria migrado para um outro servidor. O que eles alegaram foi que, como com esse bloqueio no Brasil, não estavam conseguindo entregar os conteúdos para outros países da América Latina e que por isso fizeram essa mudança de servidores. A punição está valendo a partir dessa quinta, do dia que a gente grava, e vai calcular quantos dias de multa, a depender de quanto tempo durar o descumprimento das decisões.
Vocês querem falar sobre esse assunto? Vocês entraram no Twitter com online? Eu tentei entrar pra fechar a minha conta, mas aqui não entrou. Eu entrei pra trancar a minha também. Não, e eu não nego que eu já tinha entrado com VPN só pra trancar a conta antes, não. Coloquei o VPN ali, entrei pra trancar a minha conta antes mesmo, até porque usar o VPN só pra fazer isso não seria nada demais. Mas já deixa aqui o aviso, porque o nosso Xandão, ele hoje lançou comunicado com pedido de investigação para o Ministério Público investigar as pessoas que elas acessaram o Twitter durante esse período de bloqueio, com multas de até R$50 mil para usuários que tenham ido lá, feito uso ilegal. E aí, Rodrigo? Tem 50 conto pra pagar? Sobrando ainda? Tens o que é necessário? Mas, isso, cara, que é necessário para acalmar Xandão? Olha, mas é isso, gente. Quem entrou pra trancar a conta não fez nada demais. Quem entrou, mas e se a pessoa entrou pra cometer crimes? Agora, se você comete crimes não são proibidos, não são permitidos no Brasil. Não é permitido cometer crime no Brasil, gente. Então, mas nessas notícias, a gente ainda vai comentar um pouco, não sei se a gente vai comentar mais à frente sobre isso. Então já vale também essa atualização de que o Elon Musk, ele baixou a cabeça. Ele aceitou e falou, opa, você venceu. Xande, eu admito, você ganhou. E ele falou, vou indicar pessoas, tá aqui os indicados para serem os meus representantes legais no Brasil. Ao que Alexandre de Moraes respondeu, olha, tá faltando a papelada, volta amanhã. Porque faltou oficializar, entregar ali os registros de verdade. Ele indicou os nomes, mas espera, cadê a requisição, os registros? Não veio nada, então por enquanto continua bloqueado até você conseguir fazer esse registro corretinho. Faltou o formulário Z57, né, carimbado, assinado no cartório, não entregou. Então teve essa também. Agora o Elon Musk baixou a crista, né? Aceitou bloquear os perfis também que tinham sido pedidos o bloqueio. Então ele já bloqueou alguns deles, como o perfil do Alan dos Santos, o perfil do Bicicletinha. Bloqueou alguns do Oswaldo Eustáquio. Tem mais perfis para serem bloqueados também. Quer dizer, ele aceitou que ele perdeu. Então muita gente já tá chorando isso. Mas aí vai ficar a pergunta pra gente. Será que o Alexandre de Moraes ele vai aceitar o retorno do Twitter antes das eleições? É uma boa pergunta. Ele, como o homem inteligente, que é do alto da sua careca lustrosa, eu acho que ele vai apelar para a burocracia para estender esse prazo aí, vai puxar a carta do carimbador maluco. Também acho. Acho que o Xandão já tá puto com essa história. E já digo ao povo que fico, hein? Não vou apagar o perfil do Twitter, sabe-se lá, né? Mas não volto, não. Eu acho que não é mais uma questão, sei lá, né? O Rodrigo falou que não é permitido cometer crimes no Brasil. Inclusive o Elon Musk não pode cometer crimes aqui. E a gente viu que dá para ter um pouco do que a gente quer com a rede social em outro lugar, né? Aqui, ó, cuspi pra cima falando mal do Blue Sky, tá aqui caindo na minha testa. Quem diria? Não, mas eu vou te defender. Eu vou te defender porque eu tô no mesmo barco também. Não, a gente falava mal quando era ruim. Quando fica bom, a gente passa a falar bem, ué. E a verdade é que só ficou bom depois que chegou esse monte de gente que não é chata. Agora tá ficando legal. Exatamente. Isso é verdade, assim. O pessoal que já ficou meio horrorizado, né? Meu Deus, lá vem os malucos. E que bom que os malucos foram, assim. Dá pra manter contato com quem você quer, não tem jogo do tigrinho, não tem, sabe, um monte de gente que você tem que ficar bloqueando porque é doido, não tem bot, não tem... tá ótimo. E eu acho que neste momento, com a proporção que tudo isso tomou, voltar pra lá, claro, né? Eu, enquanto Zé Ninguém, mas assim, uma figura pública, ou um produtor de conteúdo, ou nós, produtores de podcast, o que quer que seja, é você endossar as maluquices do Kiko do Foguete. E eu já não tenho mais paciência pra esse homem. Sinceramente, se o Xandão conseguisse, assim, bloquear ele em todos os países do mundo, eu estaria do lado do Xandão. Chega, sabe? Chega dessa palhaçada, chega desse cara, desse filho da puta mimado, um homem que tem quase 60 anos de idade, agindo igual um moleque o tempo inteiro. É como se o monarca tivesse dinheiro. Gente, é insuportável. Tudo sobre esse homem é insuportável. Assim, ele tem uns 8 filhos. Essa semana já saiu aí mais uma filha que não fala com ele. Então ele quer descontar no mundo, sabe? Os dramas de incel dele, incel na terceira idade, um incel de meia idade. Chega desse homem, sabe? Eu acho que tem hora que a gente tem que abrir mão, assim.
Aí tem a questão, eu estou com menos seguidores, isso é ego. Se você não ganha dinheiro com isso é ego. No meu caso é ego. Às vezes eu olho lá e penso, porra, cadê a galera? Foda-se, cadê a galera, sabe? Lá foram, 15 anos de conta pra... Aqui, tem um mês que a gente tá lá. Mas não dá mais pra endossar, não, essas... Sabe, ele quis no início, a gente falou disso, que no início ele queria o quê? Que os brasileiros tomassem as ruas em defesa do Twitter, pelo amor de Deus. E nada aconteceu, ou quer dizer, aconteceu, né? Agora nós estamos na rede do cara que criou o Twitter. Por enquanto tá bom, né? Já tá criando uma laminha no fundo assim. Sabe, vou voltar lá pro Elon Musk, sabe, achar que por algum momento ele pode mandar na minha vida? Sabe, pau no cu do Elon Musk, sinceramente. Ana, assim, eu sei que tudo isso até faz sentido e tal. Eu não vou voltar pra lá também, não. Tudo isso faz sentido, a ideia de que, pra que a gente vai voltar pro Twitter e ficar alimentando aquilo e tudo mais? Mas eu não vou ser moralista agora. Não vou ser moralista e dizer, nossa, não voltem pra poder sentar com os nazistas no bar dos nazistas. Eu não vou voltar porque tava chato lá. Sabe, aquilo tava chato. O Twitter tava requentando fofoca do Instagram. O Twitter, ele precisava ficar sendo alimentado pelo TikTok o tempo inteiro, porque ele não conseguia produzir mais coisas divertidas, coisas engraçadas. Não tava interessante, gente. Não tava legal, tava chatíssimo, assim. Um pé no saco, a rede já tinha morrido. E eu tô falando como uma pessoa que só consegue ter uma rede social. E aí, se aquela rede social que eu tô, ela começa a ficar chata, eu paro de entrar. Eu abandono, eu preciso de outra. É a mesma coisa, a mesma sensação de quando eu saí do Facebook. Eu saí do Facebook porque chegou uma hora que eu entrava lá e só tinha marcação de evento, que ninguém ia. Então você estava lá, 400 mil pessoas no evento, pra ir 10. E aí era aquela toda, só confirmação de presença do evento, não tinha mais nada lá. A não ser que, sei lá, que eu entrasse numa pira e fosse fazer parte de um grupo de tiozão que curte carro antigo. Então, e o Twitter tava meio assim, a não ser que você tivesse certos interesses muito específicos em discutir coisas extremamente constrangedoras, sabe, obsoletas, chatas, chato, entediante, maçante. Não dava pra ficar mais lá. Eu não vou voltar, não é nem porque aquele lugar é tóxico, não. Porque de toxicidade eu até gosto. Meu problema é esse, é o tipo de tóxico que tava lá. Tem certos tóxicos que não vale a pena, cara. Aí tu vai ficar lá fumando, cheirando loló? Porra, cara. A gente tá te apresentando os comprimidos da melhor qualidade aqui no Blue Sky. Entorpecentes de altíssima qualidade. Psicotrópicos, pra você entrar no clima. E tu vai preferir cheirar loló? Pensa duas vezes no que você tá fazendo, que você vai chegar à conclusão de que você tá errado. E que é melhor ficar no Blue Sky. Então não volto pra lá também. É isso. E com essa observação de Rodrigo, eu acho que podemos definir aqui a enquete dessa semana. O que você prefere? Cheirar loló ou fumar o boldo bom? Aí, gostei. Gostou? Essa e aí, é quem volta pro X? Quem volta pro X e quem fica no Blue Sky? Porque o Twitter já morreu faz tempo, tá? Larguem esse defunto. O Twitter, como nós conhecemos, foi morto por Elon Musk. E voltando a falar de Elon Musk, vocês falaram aí dos filhos dele, eu pensei, gente, já pensou se esses meninos tudinho se juntam e interditam o pai? Não seria gostoso? Nossa, pelo amor de Deus, podia dar um prêmio, o Nobel da Paz desses meninos. Sim, nossos ouvintes aí, filhos do Elon Musk, XPTO, filho da Grimes e os outros também, que eu não sei o nome de ninguém, tá aí a ideia pra vocês, tá? O mundo agradece. Eu assino embaixo de tudo que vocês disseram aí até agora, não tenho mais nada a dizer. E, além de tudo, eu já estou com mais seguidores no Blue Sky do que no Twitter. Então, nem isso o Twitter tem mais para me prender. Então, é verdade. E o alcance é muito melhor. Você não, porque às vezes parecia que você estava meio falando só para quem ali sempre falava contigo. Tá muito melhor. Tá muito mais legal. Isso. Cara, assim, eu acompanho pela galera da podosfera, assim, podcasts de modo geral, a galera que entrou pro Blue Sky, o mais comum é que tem aumentado o número de plays, tem aumentado o número de seguidores, a gente tem conseguido mais engajamento e tal. Melhorou, pô. A gente mesmo passou por isso. A gente também passou por isso. Exatamente. Seja resistente. E agora... vamos para o momento que os ouvintes estão em polvo rosa para nos escutar debatendo. Vamos que rufem os tambores. Cadê os nossos ouvintes? Bate a cadeira no chão! Bate todo mundo batendo a cadeira no chão! Então vamos agora vamos para o bloco. Acostumado em dar golpe em idoso, toma cadeirada de idoso.
Então tivemos justamente o quê? Um dia antes de sair o nosso episódio, uma das cenas mais icônicas da política brasileira nesse ano de 2024, que foi a cadeirada de Datena em Marçal. Nossos ouvintes já, não sei o que, a paródia tem que ser não sei o que lá, vocês vão falar não sei o que, gente, galera, tenha calma, é domingo de noite, o episódio sai amanhã na hora do almoço, né? Vai com ter calma. nada. Então, e aí foi bom porque nós estamos comentando aqui hoje e nós temos todo um repertório aqui, Vitor botou uns 15 links pra gente comentar. Foi. Então, assim, nós tivemos esse momento especial da cadeirada de diversos ângulos, né? O que nos possibilitou, assim, avaliar em detalhes o que aconteceu e por que aconteceu. Depois disso, a TV Cultura ainda liberou um outro ângulo, né, dos bastidores para mostrar o pessoal lá atrás. Sim, maravilhoso. Depois disso, Datena se pronunciou, primeiro em entrevista, depois numa carta, dizendo que Marçal precisava ser contido, e aí Datena ainda mostrou o print do zap dele em letras monstruosas, que esse tinha 5 palavras cobriam a tela inteira dele. 3 prints para cada mensagem. Primeiro Marçal pedindo desculpa, depois dizendo, você que fraturou minha costela, e Datena bloqueando ele. É muito gostoso, eu sei, Datena, eu também já dei uns blocos assim que eu fiz, toma. Um bloco que equivale a uma cadeirada. Exato. O que doeu mais, o bloco ou a cadeirada? Se a gente já não tivesse a enquete, podia ser essa enquete do episódio. Muitas ideias aqui. Então, teve todo aquele pantin de Marçal na ambulância, né? Parecia que, sei lá, que ele tava respirando o ar de Brasília. Os dentinhos perfeitos por baixo. Reni Barcelos falou aqui que Datena disse que em covarde só se bate uma vez, Gente. porque teve o outro debate, né, que ele falou, não se preocupe não, que eu não vou bater em você de novo, não. Cara, mas assim, essas reações do Datena, todas assim, eu achei perfeitas. Puta merda. Não queria falar isso aqui, mas já falei. Sim, exatamente. Pois é, aí Marçal não sabe se ele faz o papel de vítima ou do machão, porque uma hora ele disse que fraturou a costela, na outra ele disse que foi só um esbarrão. Datena admite o erro e fala que perdeu a cabeça porque Marçal trouxe um assunto que causou muito sofrimento na sogra dele, que inclusive veio a falecer. Acho que vale a pena a gente abordar com mais detalhe essa questão específica, né? Como já foi dito aí, ele esculachou o Marçal em outro debate. Aí tivemos também o que? A população se manifestando, né, dentro desse acontecimento memorável. O cara que levantou uma cadeira na frente de Pablo Marçal no meio da rua e foi o maior pantinho, o povo achando que iam bater nele. Agora Pablo Marçal se borra de medo de uma cadeira, não pode ver uma cadeira que se treme todinho. Inclusive a cadeira virou um símbolo, acho que foi na PUC, né, para expulsar o Rodrigo Amorim quando ele esteve lá, candidato à prefeitura do Rio de Janeiro, se não estou enganada. E, finalmente, o motivo pelo qual todos nós fomos dormir tarde no domingo, que foi o momento canônico, a primeira grande produção de memes do Blue Sky, que foi justamente os memes da cadeira, que até eu participei. Eu fiz uma tirinha que eu gostei muito, pegando a única coisa que eu fiz foi pegar os frames dos bastidores da TV Cultura, e eu quero fazer uma menção honrosa para pose de Guilherme Boulos no momento da cadeirada. O que foi aquilo, gente? Olha, alguém deu o Oscar pra esse homem, porque que ator. Eu já tinha rido da vozinha, porque primeiro eu vi
acho que foi até a Thaís que mandou lá no grupo, né? E aí eu vi sem som. E aí depois, quando apareceu um com som, eu perdi tudo no Datena? Não. Depois que eu vi a cena, assim, são várias camadas que você vai rindo das coisas, porque é só o Boulos com o bracinho esticado, e lá ele ficou. Como bom professor, ele orientou, mas ele não se meteu. Ele não foi lá fazer pelo... Não, e o tom do Datena não, cara, é assim, é um tom de cara, Datena não. Porra, Ele tá quase rindo. Não tem nenhuma intenção ali de impedir. É muito maravilhoso, cara. Muito, muito. E o bom, eu vou fazer um highlight aqui pra esta cadeira específica que foi usada. Porque primeiro ele pegou a cadeira da Maria Helena, né? Porque ele saiu do lado de onde ele estava. Aí o Boulos, Datena não. Aí ele passa atrás da Maria Helena, né? Passa a mão na cadeira dela e já roda no juízo do Marçal e depois joga a cadeira em cima do Marçal. Esse tipo de cadeira foi perfeita para esse momento, porque em qualquer posição ali é quina. Qualquer posição ali dói. Gosto. É a cadeira perfeita para debates. Mas eu vou complementar o seu comentário, Anaís, porque logo depois saiu uma pequena reportagem, acho que no UOL mesmo, sobre a cadeira, falando, a cadeira que Datena usou para poder agredir Marçal, ela é uma cadeira... Não é uma cadeira, ela é uma banqueta e ela é vendida por R$400 na Shopee. Melhor dinheiro. E ela é vendida com a indicação de para noites gostosas de pizza. Achei que era, mas não a minha noite foi com ótima. seu amigo. A minha noite foi ótima. Maravilhoso. Gostei muito do meme também da corrente, né? A corrente de qual cadeira você escolheria para bater no Marçal. Isso foi maravilhoso, cara. E assim, é uma questão cultural também, porque a gente conheceu cada cadeira diferente. Cadeiras de designers clássicas, obras de arte, cadeiras históricas. Muito bom essa corrente, gente. Todo mundo de parabéns. E que cadeira vocês usariam? Eu usaria a cadeira de barra, aquela que dobra, aquela da escola. Aquela de madeira. Nossa. Ixi, melhor ainda, eu tinha pensado na de alumínio, mas a de madeira... Essa de madeira ia ser show de bola, viu? Ainda dá pra fechar e prender o dedinho? Mas eu escolhi uma cadeira que seria difícil de levantar, mas é um golpe só, porque é uma obra de arte, que é uma cadeira de mármore branco. Mas aí que só o Hulk pra levantar. Não, cara. Isso aí... Mas acabava com um problema ali mesmo. Resolve uma vez. Você faz um esforço na vida e pronto. Deixou sua marca. O Reni disse que o ruim é que o Datena não assistiu o Chapolin, porque tem que segurar pelas pernas e bater com assento e com encosto, não ao contrário. Se fosse a cadeira que eu escolhi, era isso. Pegava pelas pernas e a parte que tá ali escrita escola, você senta, camarada. Mas sabe o que é divertido? É que isso também é uma coisa que ela tá no dito popular, né? Todo mundo fica, quando encontra uma pessoa muito irritante ou passa uma situação, ficando, daria uma cadeirada na lapa das costas do sujeito. E o Datena realizou esse sonho, assim. Claro, gente, vamos dizer, não é que a gente é a favor do Datena aqui, a gente não tá defendendo o Datena, a gente tá muito realizado com o fato. E aí não vamos também, que muita gente ficou, nossa, não vamos aprovar a violência, não vamos incentivar a violência, vai se fuder. Porque assim, certas violências a gente incentiva sim. E não pensa nas consequências disso. O sujeito, ele já tinha usado o suicídio do pai da Tabata para poder desconcertar ela no debate. Já tinha acusado injustamente o Boulos usando um homônimo dele de uso de drogas, sabe? E agora foi mexer com uma situação também muito complicada com relação à sogra do Datena, que faleceu, e durante um processo de investigação pelo qual ele estava passando, e que não tem nenhum indício, nenhuma comprovação, nada de que ele deveria ter sido condenado por isso, nada. Então, são situações absurdas que o cara usava para poder desestruturar os seus candidatos, coisas que não são plausíveis, não deve ser aceitável isso, um debate político. Então ele fez isso uma vez, fez outra vez, recorrentemente ele faz isso com os candidatos. Chega uma hora que sim. Qual é a resposta que você vai dar se alguém chega pra você e começa a fazer brincadeira com algo que resultou na morte de um familiar seu? E às vezes uma morte trágica. Essa história de, gente, peraí, não vamos incentivar a violência. Duvido realmente que a galera que tá falando isso teria sangue frio pra poder chegar numa situação dessa e falar, não, o sujeito pode falar o que ele quiser, ele pode chegar lá e abrir a boca e falar o que ele quiser e justamente xingar todo mundo, brincar com a morte de qualquer pessoa. Faça-me favor. Não, cara, não. Aquilo ali, como disse o Datena no debate depois do UOL, né? A verdadeira cadeirada, quem levou fui eu. Porque é isso, assim, o cara,
o Marçal chega lá e pratica uma série de violências e falar isso aí pode, porque é verbal. Essa história de achar que violência verbal ela é de menos, a gente conhece os problemas decorrentes disso, assim. Aí sujeitos como esse, eles são capazes de manipular, de ofender, de destruir a vida de pessoas, e tudo bem, porque foi verbal. E aí se ele leva uma bolinha de papel na testa, pronto, acabou. Então não vem também a galera que ficou com esse discursinho thread, sabe? Discursinho instagramico ali, de que, não vamos incentivar a violência, pelo amor de Deus, não. Isso aí a gente ri muito. E ainda teve um resultado muito positivo, porque como a gente já falou aqui várias vezes no programa, o jeito de você conseguir tirar voto de um indivíduo como o Marçal é fazer com que ele apareça como otário, porque o voto de identificação que ele tem é porque as pessoas vão supor que ele é o espertalhão. Na hora que ele é passado de otário, que ele passa pelo ridículo, aí pronto, ele perde voto, e começou a perder. Sim. Eu concordo, eu acho que tem... Por isso que eu falei que tudo que o Datena fez a partir daí, eu concordo. Eu acho que tem que ser mesmo, sabe? Não vou fingir aqui que eu sou a mediadora, que eu acho que... Não, fez certo da cadeirada. O Marçal precisava ser contido, ele precisava ser humilhado em público, porque ele já passou e muito do limite do razoável, assim como outros candidatos vêm passando desde a época da eleição do fulano passado na presidência, e não há resposta para esse tipo de coisa, porque a resposta para esse tipo de provocação, ela não está dentro do campo democrático, porque a provocação não está dentro do campo democrático. Então, ele precisava, o bloqueio que ele tomou depois no Zap, precisava ter sido humilhado depois em toda a entrevista que o Datena deu, falando que não se arrependia, que faria de novo, que covarde só apanha uma vez, então ele não precisa ficar com medo que ele não vai apanhar de novo. Tudo isso foi necessário. Não acho que o Datena está errado. O Datena é um cara asqueroso. Não estamos aqui defendendo o Datena, mas ele está certo. E o Vitor comentou há alguns programas que a direita ela vem querendo se descolar da extrema direita, né? E é isso, assim, nem o PSDB, né? O ovo que chocou. Eu acho que essas pessoas tinham que começar a levar a cadeirada à torta à direito, sabe? Não tô falando um debate se você vai colocar ali, sei lá, a Tabata e o Boulos, isso não vai acontecer. Mas outras coisas que estão fora do campo democrático, elas têm que começar a ser tratadas dessa forma. E vocês sabem que eu fui a primeira aqui a vir defender o tapão que o Ciro Gomes deu no Mamãe Falei. E continuo defendendo. É desde sim, ó, esse povo... Quando o PCO ia para as manifestações para dar corrida no MBL, eu vinha aqui defender todas as vezes. E olha que é o PCO, e olha que é o Ciro Gomes, e olha que é o Datena. Tem que começar a ser tratado dessa forma, tem que começar a ter medo. O Marçal chegou no limite há muito tempo. Quando ele estava só tiranitário, ele já estava no limite ali do imoral. Mas ele matou gente, sabe? O assaltante banco do caralho. Teve o cara, eu falei que ele matou gente porque teve um cara que morreu de esgotamento depois de ser forçado a correr por não sei quanto tempo por ele, assim. Então, essas coisas chegou no limite há muito tempo. Ele não devia ter... Não devia ter possibilidade dele ter se candidatado e teve. Então, assim, tudo isso que a gente vem discutindo há um tempo. E outra coisa que isso me deixou pensativa, foi que debates neste modelo estão mortos. Esses debates não servem mais para nada. Eles servem para virar cortes, como o Marçal ele mesmo já falou 1000 vezes. No Roda Viva ele chegou a pedir desculpa para um jornalista com o qual ele foi agressivíssimo, e ele virou no final e falou, desculpa aí, mas você sabe, né, era para internet. Então, assim, ele tá agindo dessa forma o tempo inteiro. Esses debates não servem para nada. Do mesmo jeito que alguns trabalhos na Câmara dos Deputados, por exemplo, já não servem mais para nada, só serve para gerar corte. Então os caras estão falando o tempo todo com a própria audiência. Então não faz mais sentido. E do jeito que nunca fez sentido, você colocar lá um candidato para perguntar para o outro sobre quais são suas propostas para o saneamento básico. Você não tem porquê. Ou você coloca os candidatos ali para serem sabatinados pelos profissionais e não um pelo outro. O Ciro Gomes pergunta agora para o Lula. Ou eles são sabatinados por profissionais. E eu acho que a sabatina 1 a 1 é sempre melhor do que você colocar todo mundo. E ele é desmentido ali mesmo. Você coloca ali uma equipe ali da agência pública, dessas agências que fazem checagem. E o cara é desmentido ali quando ele fala um absurdo. Ou não tem por que mais existir debate. O Marçal não era nem para estar lá. Ele não tem um mínimo, sabe? Embora eu acho que alguns candidatos, mesmo que não tenham um mínimo de proposta, de expectativa de
voto para serem convidados, ou de cadeiras, né? Tem isso, o partido tem uma quantidade mínima de cadeiras. Mesmo que não tenha, o debate ele pode ganhar com alguns candidatos, né? Principalmente candidatos que estão fora da possibilidade de ir por um segundo turno, geralmente eles trazem um enfrentamento maior, que é o que a Tabata fez com o Marçal um mês atrás, sei lá. Ou o papel que o pessoal tinha nos debates presidenciais, de ser mais combativo, de enfrentar mais. Isso é positivo. Pessoas como o Marçal, elas não acrescentam nada. Então não tinha que acontecer. Ou ele tinha que ser sabatinado e desmentido ali, e o que devia acontecer com todos, né? Então, mas eu fiz, eu aconteci. Não, você não fez. Olha, é verdade que você foi assaltante de banco, que você dava golpes, sabe? Então esse tipo de coisa funciona. O debate na fórmula que tá, aí não adianta parafusar a cadeira no chão, porque nada ali serve para mais nada. O debate quando entre dois candidatos, então o debate chegou no segundo turno, a gente vai ter 2 candidatos, colocá-los frente a frente, eu acho razoável, eu acho possível. Mas esse monte de candidato que tá lá pra chamar, tem que chamar, o sujeito vai tentar chamar atenção de uma maneira ou de outra. Concordo com a Ana Raíssa, é completamente infrutífero e isso aí é uma coisa que já devia ter parado. Vamos pegar o exemplo do debate presidencial lá dos Estados Unidos, né? Porque aquilo acontece nos Estados Unidos, acontece aqui. Você pega aquele debate em que são só 2 e ao vivo você conseguia desmentir e falar na cara, você mentiu. Então o sujeito vai lá e fala um absurdo, a produção liga pro prefeito lá da cidade. O cara fala, estão comendo cachorros e gatos em tal cidade. O cara ligamos agora o prefeito da cidade, isso que você falou é mentira. Não tá acontecendo isso não. Você mentiu. Então isso aí dá pra fazer, sabe? Quando é com 2. Agora, com 5 candidatos, 6 candidatos, a prefeitura da cidade não tem condição. Não faz o menor sentido, assim. Há de se pensar também com relação a esses especialistas. Que especialistas são esses e como que a gente separa esse direito a debate em várias emissoras? Porque muitas dessas emissoras elas vão chamar os seus jornalistas com seus interesses próprios e as perguntas direcionadas para um ou outro candidato, elas nitidamente atrapalham ou impedem que o candidato apresente suas propostas. Não, o sujeito tem que ficar dando a volta. Serei obrigado, aqui, guardem esse momento porque ele é único, eu seria obrigado a concordar com a candidata do Novo. Seria obrigado porque no último debate do UOL, essa foi uma das coisas que ela disse, assim. Olha, tá na cara que os jornalistas, quando vão fazer perguntas para alguns candidatos fazem perguntas que permitem que eles falem de coisas sérias, e quando são para outros candidatos, é algo inútil, é algo que não acrescenta em nada. Então esse direcionamento, toda vez que for falar com o Boulos, o candidato vem falar, peraí, a rachadinha que você lá votou pro Conselho de Ética do Janones, ou, nossa, invasão de não sei o quê, quando você foi processado, não conseguiram te encontrar para processar. Pelo amor de Deus, cara. Assim, você ficar batendo nesse tipo de tecla em candidatos que têm plano de governo, isso aí é contra a utilidade pública. É o jornalismo não prestando serviço público. Então tem candidatos que têm plano de governo. Se eles têm plano de governo e está registrado lá, aí o papel do jornalista é verificar esse plano de governo e perguntar em cima disso. Quais são os problemas reais daquela cidade vinculados a esse plano de governo? Pergunta com relação a isso. É um candidato que ele já foi eleito, ele já teve mandato? Sim, você pode questionar com o que ele fez ou deixou de fazer no mandato dele. Agora você ficar gastando a sua pergunta para poder tentar passar a perna no candidato e aí para o outro você faz uma pergunta que é interessante, que permite a ele esboçar o seu plano. Isso fica nítido quando cada uma dessas emissoras, com os seus vieses, trazem os seus especialistas para perguntar, né? Mas eu acho que a gente está sendo muito sério aqui. Porque o tópico que é mais importante nesse bloco, como bem disse Thaís Kisuki, não é esse o ponto. Não é esse o ponto. Ninguém está assistindo esses debates de São Paulo para poder assimilar essas propostas. Isso aí é infotenimento, sabe? A galera vai assistir esperando que vai ter algo muito divertido. Então tem a parte de jogar para a torcida, mas a gente está na expectativa de que tenham embates ali, mesmo fora o Marçal, em como que a gente vai ter esse enfrentamento. É uma rinha. É uma rinha. E eu não vou também dizer que, nossa, isso não me diverte. Me diverte horrores, eu assisto. Vai me divertir. A gente poderia ter as duas coisas, sabe? Ter um divertimento, um entretenimento ali com isso, mas ao mesmo tempo ter o sério. Mas aí quando a gente tem a sabatina, e tem, Ana Raíssa, tem a sabatina individual de cada um dos candidatos. Então os portais fazem isso. Não tem a mesma visibilidade, mas ela existe. Então a gente poderia ter uma visibilidade maior para essas sabatinas sem perder o divertimento de alguns desses debates. Outros são chatos, não é tão interessante. Mas nesse caso aqui,
aí, essa parte do entretenimento, ela se mesclou com um interesse real da corrida eleitoral de São Paulo, que é quem vai pro segundo turno. Então a cadeirada da Atena foi entretenimento pra gente, ela resultou numa mudança do cenário real. Então, se estava com um risco maior do Marçal ir pro segundo turno, esse risco diminui agora. Porque a tendência que se verificou nas últimas pesquisas é que ele começou a perder voto, a perder intenção de voto. E o Nunes, ele passou à frente do Boulos. Mas o Boulos está logo ali atrás, eles são tecnicamente empatados. Então a gente já começa a verificar um cenário mais sério da corrida eleitoral a partir de uma atitude intempestiva, porém elogiosa, do nosso apresentador de televisão sensacionalista. Inclusive, ele disse na carta dele que ele lavou a alma de milhões. No que eu diria que ele está correto no seu. Agora, eu pensei aqui, vocês falando do debate, eu pensei assim que uma solução interessante, já que Datena é apresentador de televisão, né? Então, assim, me inspirou que o debate podia ser meio assim que nem aqueles programas de televisão que você tem um botão que aí alguém faz a pergunta e pá, aperta o botão pra responder, sabe? E aí dá uma dinâmica maior e... uma torta na cara. Exato, você não tem uma solução pra isso? Torta na cara, sabe? Nossa, ia ser muito melhor. Não é? Olha aí, me digo mais, assim, mas nesse debate. momento, negócio de mutar microfone não tá funcionando, coloca todos eles dentro de um aquáriozinho ali, igual e com, sabe, coloca o fone de ouvido neles aqui, então não adianta o cara ficar esbravejando lá. Pode ser tá cortado, ninguém tá te ouvindo, e tira a câmera dele, não é a hora de tal candidato falar, nem mostra, porque aí fica mostrando o boçal lá, e ele fica fazendo o símbolo dele, fica tirando a atenção do outro candidato, corta, tira de tela, não aparece, coloca o pessoal no fórum lá, você troca 200 milhões em recapeamento de rodovias por abacaxi, sim! Sim! E outra, podia ter aquela plataforma que o cara fica sentado e cai na água. Ah, é maravilhoso. Seria incrível. Nossa, aí eu queria ver, bater recorde de audiência. Todo mundo ia pedir debate todo dia, ia ser tudo. Pois é. Imagina no Rio de Janeiro, a piscina de bolinha, assim, ou daquela gosma, aquela piscina de geleca, pra achar a miniatura da perimetral lá. Vamos achar a miniatura dos 11 perimetral aqui. Nossa, o Eduardo Paes ia arrasar. Bota um programa desse, vocês iam ver o Eduardo Paes arrasando. Cadê nosso eleitor do Eduardo Paes? Não tá aqui hoje. Gente, ia arrasar demais. Que inferno. Que inferno. Mas assim, só pra puxar aqui um pouquinho pra um assunto mais sério, né, que a gente falou, teve a denúncia do Datena, tal, não sei o que, e a gente pouco se falou, né, então, só para quem tiver interessado em saber mais sobre isso, é que em 2019, a repórter do Brasil Urgente, Bruna Drews, que o Brasil Urgente é o programa comandado por Datena, né, acusou o apresentador de assédio sexual. Não vou dar aqui detalhes do que foi, qualquer coisa vocês procuram a notícia. Mas, enfim, o processo foi arquivado. Ela pediu desculpas para ele, segundo aqui a declaração do Datena, né? Mas em postagem nas redes sociais, na época, a repórter confirmou que retirou a denúncia e, segundo ela foi induzida. Então, abre aspas, a verdade é que meu processo de assédio sexual contra o apresentador inexplicavelmente foi arquivado. Não houve investigação policial, meu depoimento não foi colhido e nenhuma testemunha foi ouvida. A justiça não me permitiu brigar pelos meus direitos. Não seria surpresa nenhuma se de fato tivessem dado um jeito de abafar a denúncia da repórter, né? Então, só pra gente não passar batido e deixar bem claro aqui que estamos rindo da cadeirada, mas não estamos dizendo que a única coisa certa em tudo isso é a cadeirada que Pablo Marçal levou. Isso é a única coisa que nós apoiamos no meio disso tudo. A violência, às vezes, é a resposta, principalmente quando é contra coaches. Vocês querem falar mais alguma coisa ou já encerramos esse assunto? Já foi suficiente? Eu acho que deu, né? Eu acho que deu. Isso foi lá no começo da semana. Lá no começo da semana. Gastou, não sei se as pessoas elas já cansaram. Mas ficou meme.
Ficou mais um momento histórico aí em debates nacionais, né? Esses que daqui a pouco a gente volta a fazer aqueles compilados de grandes momentos dos debates nacionais. Que tá aí uma boa pra gente em algum momento fazer no Midcast, né? Um episódio de grandes momentos de debates na política nacional. É verdade. Sinto falta daquela candidata, acho que do Piauí, né? Você quer me calar? Ah, pra mim aquela foi a favorita das eleições passadas. Amo ela. Então, vamos fazer aqui uma pausa para falar do quê? Do nosso Apoia-se. Você que ama o Midcast, quer que o nosso programa seja longevo, que nós sejamos cada vez mais ricos e felizes, você pode ser o nosso apoiador. Nós temos diversas categorias de apoio, que eu não me lembro aí a partir de quanto é, porque eu não abri aqui o site do Apoia-se, desculpa, Vitor, mas eu sei que a partir de R$20 a gente já fala o seu nome aqui nas cartinhas da Xuxa, e a partir de R$50 vocês podem acompanhar as nossas gravações ao vivo. Então vocês, assim como a Laís de Moraes e o Reni Barcelos, que estão sempre aqui vendo os nossos insights maravilhosos em tempo real, vocês também vão poder ver e ouvir o que os outros ouvintes não sabem. Então... Não só no ao vivo, Thaís Kisuki, não só no ao vivo, porque você recebe o link da transmissão restrita no YouTube e, não deu pra assistir no ao vivo, não dá pra acompanhar vocês tarde da noite, você pode assistir no dia seguinte. Então a gente grava na quinta-feira à noite, o episódio só vai sair na segunda. Se quiser pegar o fim de semana pra você assistir a gravação, sem edição, tá ali, o link continua disponível pra você. É verdade. E, inclusive, quem apoia na categoria de Cartinhas da Xuxa também recebe conteúdo extra. Agora, no caso, é só para quem apoia a gente no apoia.se/midcast, porque quem apoia no nosso Pix, a gente não consegue enviar o conteúdo. Mas, se você quiser apoiar no nosso Pix, é só enviar para a chave podcastmid@gmail.com no valor que você quiser. Não precisa ser do tamanho do seu amor pela gente, porque eu sei que seu amor por nós é infinito e os nossos ouvintes não têm o dinheiro do Elon Musk. Se você quiser também, pode apoiar o nosso trabalho comprando a estampa Tem que Dilapidar as Fortunas, com essa frase icônica de Rodrigo Hipólito e ilustração minha, que é bit.ly/estampa midcast. E também pode entrar no grupo dos ouvintes do Midcast, que eu soube que eles nem ficam falando só da gente, que eles falam sobre outras coisas, porque a gente não é tão interessante assim, né? Vamos ser sinceros. Então, para quem quiser conversar com outros ouvintes do Midcast, comentar sobre o episódio da semana ou sobre qualquer outro assunto que desejarem, é só entrar em bit.ly/midcastgrupo. Nesse momento, nós temos 51 pessoas no grupo dos ouvintes do Midcast no Telegram e temos 61 apoiadores no Apoia-se. Acho que eu não esqueci de nada não, né? É isso aí, assim, gente, ó, Pix, R$1, cara. Pô, manda R$1 de Pix. R$1 tu nem moeda tem, nem nota tem de R$1. Você para aí, ó, faz lá. Faz um Pix de R$1 pra gente, R$1, R$2. R$1, R$2 faz diferença. Se todo mundo que escuta o Midcast fizesse um Pix de R$1, a gente nem precisava mais pedir dinheiro pra vocês. É mesmo? Esse é o momento de você pausar. Nem precisa pausar, aliás, a gente espera. Você vai lá no aplicativo do banco, faz um Pix desse valor que só existe no Pix. Não tem moeda, não tem nota. Só no Pix que existe R$1. Então, a hora é agora. Inclusive, eu queria aqui agradecer, aproveitar enquanto os outros ouvintes estão fazendo o Pix deles, queria agradecer ao ouvinte que me mandou dinheiro para ajudar a comprar um ventilador novo, porque tá chegando calor aqui em João Pessoa, e eu vi que eu recebi um Pix do ouvinte, especificamente para eu comprar o meu ventilador novo. Então, muito obrigada, eu vou aguentar o verão em João Pessoa, graças à sua contribuição. E ao invés de você gastar o seu dinheiro jogando em bet, no Tigrinho, fazendo aposta, você usa isso para apoiar o Midcast. Olha só. Então, com esse meu gancho muito genial, muito criativo, vamos para o próximo tópico do nosso episódio.
que é a pandemia dos sites de apostas. Viciada em jogos, pede exclusão do site de apostas. Uma mulher de 30 anos, moradora de São Paulo, pediu à justiça que a Blaze fosse obrigada a excluí-la definitivamente da sua plataforma de jogos digitais. Ela entrou em 2022 e joga de forma compulsiva, já gastou todo o seu salário, já fez empréstimos porque não consegue se controlar. A mulher disse, inclusive, que faz até uso de medicamentos antidepressivos. Ela já fechou a conta dela na Blaze, mas em momentos de fraqueza ela sempre consegue reabrir a sua conta. Essa mulher, a empresa, disse que oferece ferramentas que incentivam o jogo responsável. Eu acho tão bonitinho isso, tão fofinho. Incentiva o jogo responsável. Então, ela diz que a Blaze continua aprimorando os serviços e fortalecendo o relacionamento com os clientes, oferecendo ferramentas que incentivam o jogo responsável e promovem a autonomia, como a definição de limites de gastos e opções de autoexclusão temporária ou permanente. Pelo visto, essa exclusão permanente não está funcionando, né? E eles ainda dizem que colaboram ativamente para o desenvolvimento do setor e do jogo responsável, facilitando a compreensão e o uso recreativo das plataformas e apostas. A plataforma está sendo processada por essa mulher, mas o processo ainda não foi julgado. Aqui na notícia fala ainda que a Blaze patrocina clubes e tem Neymar como garoto propaganda. E a sede da empresa fica em Curaçao, uma ilha do Caribe. Ainda sobre essa notícia das bets, uma CPI para investigar jogos de aposta online atinge as assinaturas para a instalação. Então, quem foi que teve a iniciativa para essa abertura dessa CPI? Quem? Ela, a mulher que mais ama a CPI nesse país, Soraya Tronic. Então, ela defende que essa CPI desvende um esquema que pode envolver lavagem de dinheiro e uso de influenciadores digitais na promoção de jogos ilegais. Ainda sobre essa questão das apostas, Gleisi Hoffmann protocola um projeto que prevê a proibição de propagandas de bets e empresas que não pediram autorização para funcionar no Brasil vão ser suspensas em outubro. As bets terão que pagar 30 milhões para começar a funcionar a partir de janeiro de 2025, que vai ser a data de início da regulação do mercado de apostas esportivas. Mas quem não der entrada pedindo a autorização para funcionar no Brasil vai ter que suspender o serviço a partir do dia 1º de outubro. O projeto prevê ainda multas de até 2 bilhões por infração. E essas empresas terão que seguir algumas normas. Entre elas, terão que usar a extensão bet.br nos seus endereços para indicar que se trata de um site seguro. Mais de 100 pedidos de autorização já foram solicitados, já foram feitos até o final do mês passado. E, além do endereço, outras exigências que passam a valer em 2025 para esses sites de apostas são a autorização prévia da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, sede no Brasil constituída como sociedade limitada ou anônima, não ser pessoa jurídica que opere como filial de uma pessoa jurídica com sede no exterior e um brasileiro como sócio detentor de ao menos 20% do capital social da empresa. A previsão do Ministério da Fazenda é que se arrecade ainda este ano 3,4 bilhões só com o pagamento dessas outorgas. Ainda
tem as notícias falando sobre as bets, que o governo federal vai exigir perfil de usuários nesses sites de apostas e também vão fazer campanhas de conscientização sobre as bets. Ainda aqui na nossa pauta é que o Mercado Central de Belo Horizonte vai vender os naming rights para a bet KTO. O TSE proíbe apostas sobre o resultado das eleições e no dia 2 de agosto, o nosso ministro Fufuca criou a Secretaria Nacional de Apostas Esportivas e de Desenvolvimento Econômico do Esporte. Então, o que vocês gostariam de comentar sobre essa epidemia das bets no Brasil? Uma coisa que tem o Neymar como um garoto propaganda tinha que ter sido proibida há muito tempo. Mas falando sério, assim, sou totalmente contra. Eu li essa semana que tem jovens, uma quantidade significativa de jovens que que pretendiam fazer faculdade e abriram mão deste sonho, ou porque estão devendo já, né? O cara nem entrou no mercado de trabalho, ou mal entrou no mercado de trabalho, já está devendo, ou porque eles estão acalentando esse sonho do dinheiro fácil. E é isso que as bets trazem, essa ilusão que é muito fomentada pelo, sei lá, teologia da prosperidade das neopentecostais. E o brasileiro tem uma queda por isso. Vou falar do brasileiro porque é aqui que eu moro, né? Mas assim, essa queda pelo dinheiro fácil, pelo ficar rico, pela ideia de que você fica rico, sabe? Sendo que, sei lá, o garoto propaganda deles é um cara que já é podre de rico, é o Neymar. Ou outros também, né? A gente viu outros casos aí também de influenciador sendo preso com dinheiro falso, sonegando imposto, e o caralho a quatro. É um escoadouro de crimes. As bets. Bet teve a época também do criptomoeda também, que é outro escoador de crime. Eu acho que a gente vai ter um momento muito terrível enquanto sociedade por conta das bets. Assim. O caso dessa moça é de partir o coração. Quantos não estão nessa e a gente não sabe? Porque as bets não têm um público-alvo, né? É todo mundo. Criança é mais velha, é mais nova, é mulher. Daqui a pouco o que a gente vai ver, sei lá, de criança desbloqueando o celular da mãe e do pai pra fazer isso. Então, eu acho tenebroso. Eu fico muito cabreira como está correndo meio solto, assim, a nível de governo, sabe? De deixar falar, não, a gente regula e vai gerar dinheiro. Não gera dinheiro. Quem ganha dinheiro com bet é o dono da empresa. O máximo que você ganhar, se é que você vai ganhar alguma coisa, é muito pouco perto do que ganharam. E é muito pouco perto do que você vem perdendo, sabe? É muito triste, assim. Eu só prevejo catástrofe. Eu não acho que isso vai trazer nada de bom, não. Pra gente, nem enquanto sociedade, nem pro governo, nem pra arrecadação. Vamos criar uma secretaria. Tem que criar secretaria de nada, meu filho. Se for pra liberar, libera o bingo. Bem que liberaram o bingo, deu ruim também. Ou seja, não libera nada. Eu vou tentar não ir muito longe. Provavelmente eu vou falhar. Mas eu vou começar de algo mais extenso. Esse problema que a Ana Raíssa comentou, o brasileiro tem essa gana de ficar rico com dinheiro fácil. Mas esse é um problema do mundo em que a gente vive. Porque esse mundo em que você só pode supor viver em conforto, ter prazer, tempo, qualidade de vida. Se você for rico, se você ganhar muito dinheiro, ele impede que você tenha qualquer outra possibilidade saudável para viver em sociedade. Não dá. Então, no mundo como ele está organizado, no nosso sistema de produção, no nosso sistema de ganho, só é possível você ter conforto, você ter uma vida boa, você ter prazer, você ter tranquilidade, se você ficar rico. Então, com essa perspectiva ultraliberal, não há saída. A gente não tem como superar essa percepção da realidade que ela foi estabelecida como natural para todo mundo. A gente aceita que, é assim que é o mundo. Nesse mundo a gente tem que ou morrer de trabalhar para ter uma subsistência, ou a gente tem que conseguir de algum modo ilegal, a gente tem que conseguir passar a perna nas outras pessoas para conseguir ficar rico. Porque a realidade é que ninguém fica rico de modo honesto, gente. Isso não existe. Você não fica rico de modo honesto. Aí qual é a outra possibilidade de você ficar rico quando você fala, não vou cometer crimes? Isso é a piada que existe, mas ela explica a realidade. O único jeito de você ficar rico é cometendo crimes, ganhando na loteria ou herdando. Se você não é herdeiro, se você não ganhou na Mega Sena, você vai ter que cometer crime. Então, quando você dá essa possibilidade de um veículo legalizado em que você pode tentar ganhar muito dinheiro sem morrer de trabalhar, é o que sobra para boa parte da população. Então, essa suposta conscientização
ela seria uma conscientização contra o nosso sistema de produção, contra o nosso sistema econômico, porque dentro dele é impossível você ter qualquer perspectiva de uma vida prazerosa, plena, confortável, sem ser rico. E para pessoas serem ricas, outras têm que ser pobres. Não existe grande riqueza sem miséria. Não tem como essa conta fechar. Então você pensa, se eu quero ficar rico, eu pressuponho que eu aceito a miséria dos outros. Se eu suponho que algumas pessoas podem ser ricas e terem uma vida plena, ela só pode acontecer com outras pessoas na miséria. Não há solução dentro desse sistema. Então esse é um plano mais amplo. Um plano mais amplo, em que se a gente pensa em solucionar isso, a gente tem que conseguir remover essas bases da nossa sociedade, do nosso sistema econômico, do nosso sistema de produção, o que não parece que vai acontecer. Então vamos lá. Para quem está ouvindo a gente vai falar, mas a gente vive no sistema capitalista e é isso aí. Vamos aceitar esse discurso de desistência, esse discurso de é isso que tem para hoje e que nunca vai mudar. Vamos aceitar isso. Só para conversa, porque senão não dá pra gente pensar nessa situação urgente da epidemia das bets. E a gente tem esse problemão na mão. E se tem algo, a gente falou muito nessa última década e meia da ruptura da economia nacional, né, da destruição da economia nacional, muitas vezes usado como espantalho, cheio de mentiras. Mas se tem algo que é capaz de destruir a economia nacional, a gente está vendo agora. Porque a fuga de capital é enorme. A gente está falando da fuga de dezenas de bilhões de reais indo para empresas estrangeiras. Que é isso? Essas empresas elas não estão lotadas no Brasil. Aí você pode tentar regulamentar e dizer que um sócio vai ter que ter o capital aqui no Brasil. É uma tentativa de segurar isso aqui. Mas se você libera, pensa na quantidade de meios para empresas ilegais continuarem a dar golpe em quem se viciou nesses jogos. Não é pouca, não é pouca. E a gente já chegou num patamar extremo. A gente já escuta o termo mendigo de bet, porque as pessoas perdem a capacidade de pagar o aluguel, não conseguem mais pagar as contas básicas, aí elas são despejadas, mas o que elas ainda têm é o celular, pagando ali R$30 por mês para poder ter acesso à internet. E aí você passa na rua, às vezes você vê de noite as pessoas com o celular conectado na tomada de algum espaço público ali, do lado de fora de um bar que já fechou, e tá lá, dormindo na rua com o celular ligado, ainda no seu vício em jogo. E diferente de outros tipos de jogos, como é o caso das loterias da Caixa Econômica, a gente tem uma questão aqui com a interface, porque a interface desses aplicativos, elas promovem esse vício. Não é como você ir numa lotérica e marcar alguns números e é isso aí que você tem para fazer. Aquilo ali não é um nível de diversão que ela te pega dessa maneira. Ela não mantém você presente ali naquele aplicativo, ansioso para cada minuto você ter um possível novo ganho. Não tem esse tipo de ansiedade. Os sorteios das loterias da Caixa Econômica, eles têm um horário marcado, uma data, alguns dias da semana, são poucas alternativas de jogos, é só marcar númerozinho. Não tem essa interface super divertida e atrativa como se fosse um joguinho de criança. Porque é o jogo do tigrinho, é o jogo do gatinho, é uma coisa super infantilizada, que parece muito simples, cheia de cores, ilustrações, uma dinâmica na tela para poder te ganhar. Parece que você está realmente brincando num aplicativo de Candy Crush. Mas não é isso que está acontecendo, é dinheiro de verdade. Então, se fosse só para diversão, as apostas se restringiriam a centavos. Opa, você não é só para diversão? Então você pode só apostar centavos e ganhar centavos. Mas não é para diversão. Essa ideia que a gente aceitou de, um jogo consciente, isso aqui é um tipo de entretenimento. Não, isso não é entretenimento. Isso não é diversão. Isso não está no âmbito da brincadeira. Aposta com dinheiro não está no âmbito da brincadeira. Você quer se divertir, quer jogar alguma coisa, vai jogar RPG, maluco. Vai jogar Conexo, sabe? Vai jogar dominó, bocha, gamão. O que não falta é jogo. Tem uma coisa que a humanidade criou em todos esses milênios, é jogo, cara. Tem uma variedade enorme de jogo. Quer fazer aposta? Aposta o seu cu. Vai brincar com seus colegas e aposta o seu rabo. Porque provavelmente você vai, assim, pelo menos algum tipo de prazer, uma hora ou outra você vai aprender que você pode ter. Então esse é um tipo de aposta que você pode fazer. Quer apostar alguma coisa que lhe é cara? Vai fazer esse tipo de aposta. Mas não teu dinheiro, cara. Nossa, peraí, não. Isso aí é risco demais. Sério? Que tu considera que é um risco tranquilo tu perder a tua casa? Perder todas as suas fontes de renda, colocar tua família na rua. Cara, tem 1 milhão de coisas que tu pode apostar que não é o seu dinheiro. Não tem diversão nenhuma ali. Não tem diversão. Mas a população, ela tá fragilizada, ela não tem consciência disso, e ela precisa de ter um processo, uma propaganda do governo, um programa de conscientização. Sim, isso precisa. Mas isso não tem que vir atrelado à liberação.
dessa jogatina. Porque a gente está falando de uma interface de cassino e planejada. Não é como se aquele jogo não tivesse planejado para você perder. Ele está planejado. Não tem como aquilo ser justo. Não tem como. Uma exceção, uma ou outra pessoa vai ganhar alguns milhares de reais para manter viva a ideia de que qualquer pessoa que vai jogar pode ganhar. Mas não é assim. Esses aplicativos, eles são escritos, eles são programados para que isso não aconteça. Eles são programados para que a gigantesca maioria das pessoas nunca possa ganhar. E uma ínfima parcela vai ganhar uma quantidade risível de dinheiro. E é feito dessa maneira. E para que isso aconteça, é necessário que se propague. Então, uma primeira coisa a ser proibida é essa propaganda em rede social. Fez a porcaria da propaganda do tigrinho, cai o perfil na hora. Tem que proibir, não tem que ter propaganda disso em nenhuma rede social. Que essa é uma das coisas que alimenta, porque são pessoas reais ali, os malditos influencers, fazendo propaganda disso e vindo com esse discurso. Não, gente, mas joguem conscientemente. É só pra diversão, tá? É só pra diversão. Milhão de maneiras de você se divertir. Então, a primeira coisa a parar, a proibir, é que se retire todo tipo de propaganda disso em rede social e proíba qualquer tipo de figura pública de fazer menção a esses jogos lá. Não dá. Isso não é possível. Enquanto isso acontecer, as pessoas vão continuar a se viciar. Vão continuar a ter esse problema. E sim, não é pouca gente. A gente está falando de muita gente. Observa a sua volta. As pessoas estão perdendo muito dinheiro. Jovens estão perdendo qualquer possibilidade de ter um futuro por conta desses tipos de aplicativos. O que irrita muito é que continua no discurso popular como algo menor, como algo simples. Então a gente fala de uma série de outros problemas de vício que destroem a vida das pessoas, mas isso aí parece ser uma coisa de brincadeirinha. É o joguinho do tigrinho. E aí tu liga a televisão, a qualquer esporte que estiver passando, vai estar lotado de propaganda de bet, que também já deveria ter sido proibido. Cara, eles estão fazendo propaganda de algo que destrói a vida das pessoas. Porra, conseguiram proibir propaganda de cigarro na televisão? Não é possível que conseguiram proibir propaganda para vender coisa para criança. Então não tem mais propaganda de brinquedo, de coisa assim na televisão. Porque se percebeu que isso não era plausível, você ficar convencendo crianças a comprar as coisas. Então se a gente está falando de uma população que não está conscientizada a respeito disso, não deve se fazer propaganda sobre esse tipo de produto. E aí tem uma coisa que, assim, eu não queria entrar nisso, porque aí eu vou, primeiro, perder uma parcela dos ouvintes, as pessoas vão me xingar um pouco mais do que elas já xingam, mas a gente tem uma infinidade de problemas sociais no Brasil vinculados ao poder do futebol, ao poder simbólico do futebol. Então você que é fã do esporte chute-bolas, tenha consciência de que isso é um problema que faz parte do modo como do poder que o futebol possui no Brasil. Essas empresas, elas estão alicerçadas no futebol e no sucesso que o futebol faz. Porque isso está presente em toda a sociedade brasileira. Então foi-se o tempo romântico dos clubes e das torcidas dos clubes, do futebol de várzea, daquela coisa bem romântica. Nossa, você é o torcedor do seu clube. Seus clubes são empresas. E eles estão pouco se fudendo pro esporte. Eles querem ferrar com o torcedor e com quem não é torcedor também. Aqueles jogadores de futebol, eles ganham salários que eles são ninguém deveria ganhar aquela quantidade de dinheiro. Não deveria. Ninguém deveria ganhar essa quantidade de dinheiro para fazer nenhum trabalho. Não deveria, cara. Então você tem assim uma série de erros. Pensa, para quem é professor, quem já foi professor, professora de escola básica, é muito fácil de você perceber a quantidade de garotos, e normalmente são garotos, que eles desistem de ter qualquer perspectiva de vida porque o sonho deles vai ser jogar bola. E eles podem estar com 6, 7, 14, 18 anos. Eles continuam a alimentar a ilusão de que tem espaço para eles ganharem muito dinheiro e serem bilionários jogando futebol. E aí, desde muito cedo, eles não têm a menor perspectiva de estudar, de arranjar algum outro tipo de profissão. É uma fé. Se aproveitam da fé, constroem a fé nessas crianças e se aproveitam da fé delas para que desde muito cedo elas nem sequer concebam qualquer outra perspectiva de vida. O que existe é o futebol. E é uma idolatria constante ao futebol. Então, do mesmo jeito que a gente critica os aproveitadores da fé, quando a gente fala das religiões aqui, a gente tem que criticar esse tipo de aproveitamento. Porque se aproveitam dessa população. Se constitui uma fé no futebol, uma idolatria a times de jogadores de futebol, e a gente só perde em cima disso. Perde em cima disso. As nossas crianças, elas desistem de ter perspectiva de vida, porque tudo que existe para elas desde muito cedo, principalmente os meninos, é só jogar bola. É só isso que conta, é só isso que vale. É a idolatria à camisa. É o seu ídolo, o jogador de futebol. Não tem nada de positivo nisso. Isso é muito diferente de projeto social que usa o esporte para poder auxiliar as crianças a terem um futuro melhor, a tirar elas de situações de violência. Isso é uma coisa. Outra coisa é a gente aceitar que, para ter isso, a gente tem que ter a idolatria aos jogadores de futebol. A gente tem que normalizar pessoas que ganham centenas de milhões de reais de salário.
Isso é muito diferente de diversão, de jogo, de brincadeira. Porque criança deveria estar brincando. Mas o futebol que essas crianças são levadas a acreditar desde muito cedo não é a brincadeira. É a competição, a idolatria e uma única e restrita perspectiva de vida que nunca vai se realizar para ela. Nunca vai se realizar para ela. E aí a criança deixa de estudar, ela deixa de perceber o mundo, de observar o mundo à sua volta, porque o universo dela passa a ser restrito àquilo. Que é outro problema, pode querer negar isso aos montes, mas é inegável que o futebol no Brasil, ele é culpado por construir um tipo de identidade masculina extremamente violenta e problemática. É sim, cara. O futebol é um ambiente homofóbico, misógino, e os meninos são criados naquele ambiente para serem machos que jogam bola desde muito cedo. O futebol no Brasil é um problema gigantesco. Então você que é fã do esporte chute-bolas, tá, goste do esporte, mas tenha consciência da grande merda que essa porcaria desse esporte fez no nosso país, década atrás de década, e a cada vez piora. E essa conexão com as bets mostram mais um extremo em que isso chegou. Mais um extremo, cara. Então é um comentário que eu nem tava pensando em fazer, porque a tendência é as pessoas reagirem com Billy, porque elas estão sendo atacadas pessoalmente. Meu Deus, como é que ele está fazendo isso com o futebol? Então, se você tá pensando em reagir a esse tipo de comentário com muito ódio, talvez seja porque você idolatra o futebol. Você idolatra figuras que ganham centenas de milhões de reais e você não consegue admitir que o seu Deus, que ele seja questionado como um ser humano que faz mal para a sociedade. Que o seu time, que é a sua bandeira, que você daria a vida por ele, olha que absurdo. Você daria a vida pelo seu time, pela sua bandeira. Você gastaria todo o seu salário para comprar camisetas carérrimas e chuteira e sei lá mais o que você compra para aquele esporte. Olha que situação ridícula. Coisa estúpida. Você gasta todo o seu salário e você acha que isso é mais importante do que os seus amigos, que a sua família, que o seu trabalho, que qualquer coisa. Nenhum tipo de relação com qualquer espécie de conteúdo que ela chega nesse ponto em que aquilo é tão importante para você, que está acima da sua família, está acima do seu emprego, está acima da sua saúde, do respeito físico ao outro. Se isso te leva a cometer o maior tipo de absurdo, cara, e você não sequer aceita crítica a isso é só um time de futebol, uma coisa que resolveu torcer. Se você acha que isso é uma coisa, nossa, religiosa, importante, sagrada, se você realmente acredita que a camisa dos times de futebol que você torce é um manto sagrado, você está muito ferrado. Vamos falar agora com a nossa jogadora de futebol, Thaís Kisuki. Então, o importante é demos o nosso melhor, conseguimos os pontos, fizemos o que o professor pediu. Não, mas eu não tenho que discordar, não. Eu acho que as críticas aí são essas mesmo. Inclusive, eu gosto do futebol que eu gosto mesmo, é o futebol feminino, que é o patinho feio do esporte ainda, né? Não sou eu que irei defender o futebol. É muito gostoso jogar, muito gostoso assistir, mas assim, eu já estive em uma situação meio assustadora em Belo Horizonte, uma vez que eu fui para o evento de quadrinhos, que eu vou sempre lá, e eu cheguei lá num dia de um jogo de Cruzeiro e Atlético, e aí simplesmente nesse dia os torcedores, não sei de qual time, saíram quebrando todas as vidraças do centro de Belo Horizonte. Inclusive o hotel que eu estava hospedada quebraram todos os vidros, porque, enfim, porque quiseram. Então, assim, todo mundo sabe que todo mundo que não quer negar o óbvio sabe que essas críticas são de fato pertinentes. Mas a gente pode gostar de assistir, de jogar a nossa pelada, apesar disso tudo. Uma coisa não elimina a outra. Mas, voltando para o assunto das bets, teve uma pesquisa do Instituto Locomotiva que disse que em 5 anos o número de brasileiros que apostaram em bets chegou a 52 milhões. E desse total, 48% são considerados novos jogadores, ou seja, pessoas que passaram a apostar ao longo dos primeiros 7 meses de 2024. E esse hábito de tentar a sorte nas plataformas eletrônicas atinge atualmente um grupo do mesmo tamanho do total de habitantes da Colômbia e superior ao de países como Coreia do Sul, Espanha e Argentina. Então, assim, é um número enorme e quase metade dessas pessoas começaram a jogar em 2024. Então, vamos para novas pesquisas para prefeituras.
No episódio de hoje nós temos algumas cidades diferentes, além do Rio de Janeiro e de São Paulo. Temos as pesquisas Quest de Porto Alegre, Vitória e João Pessoa. Então vamos agora falar sobre a pesquisa Quest para a capital do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre temos Sebastião Melo, o atual prefeito do MDB, com 47,67% das intenções de voto. O que é isso, Porto Alegre? O que é que está acontecendo? Em segundo lugar, temos Maria do Rosário, do PT, com 27,91%. E em terceiro lugar, temos Juliana Brizola, do PDT, com 19,77%. Outros chegam a 4,65%. É difícil entender, né? É difícil entender porque, assim, considerando tudo que o Rio Grande do Sul passou, que Porto Alegre passou, nesse último mandato do Melo, e ele arriscar ganhar no primeiro turno, teve gente comentando, isso é parte de um sentimento de medo da mudança, porque quando você passa por grandes tragédias, por situações calamitosas, você fica com medo de mudar, e de ser ainda pior e tudo mais. Gente, mas tem coisas que não se justifica, porque assim, você está soterrado em merda, e aí você fala, é melhor eu continuar aqui, eu não vou fazer nada para tentar sair disso. Não, você vai tentar sair daquilo, não tem a menor condição. Então eu tenho uma dificuldade de compreender por que algumas cidades, daqui a pouco a gente vai falar de Vitória também, embarca nessa. A situação tá ruim, você observa uma gestão horrível e mesmo assim você fala, não, eu vou continuar aqui. É complicado. Por falar em Vitória, comente aí, Rodrigo, sobre a situação na sua cidade. Acho que tá até mais decidido do que Porto Alegre, porque o atual prefeito Pasolini, ele deve levar no primeiro turno aqui. As pesquisas que a gente teve até o momento, não são muitas, elas indicam que ele tem mais de 50% dos votos, então ele vai levar em primeiro turno, muito provavelmente. E a gente tem uma candidatura do PT, que é o João Coser, que ele já foi prefeito de Vitória, fez uma ótima gestão, mas isso ficou lá no passado. Ele foi candidato na última eleição também, perdeu novamente, porque assim, o pessoal do PT vai ficar chateado, vai ficar muito chateado, mas gente, assim, o João Coser, ele é tipo o Biden capixaba, tá? Ele já não deveria estar na corrida eleitoral, assim, ele deveria ter aberto mão dessa candidatura. Da outra vez se tentou, mas depois de 4 anos não se conseguiu um novo nome. Sei lá, mesmo que fosse a Carla Coser, para manter o nome ali, poderia ter sido, mas tentar uma outra coisa, porque a memória que se tem do João Coser, e foi uma ótima gestão que ele fez. Sim, eu também teria saudades do Coser na prefeitura. Daria certo. Ele é um ótimo político. Não é esse o ponto. É que aquilo ficou numa memória que uma boa parte da população não tem mais. E Vitória não conseguiu escapar do antipetismo. Acho que isso já está colocado, assim. O PT já foi mais forte, foi bem forte em Vitória, mas atualmente, não digo nem antipetismo, só uma anti-esquerda em Vitória é muito forte. A gente tem aqui também a candidatura do PSDB, com o Luiz Paulo Veloso Lucas, que já foi prefeito de Vitória também, e também seria um bom nome. Honestamente, podem se irritar, mas eu acredito que dava para considerar um apoio ali, juntar uma certa frente ampla, entre muitas aspas, e ter um apoio do PT ao PSDB na capital de Vitória. Não consigo entender por que seria um absurdo. E o Luiz Paulo talvez tivesse uma chance de conquistar ali um voto mais à direita e pelo menos ir para um segundo turno com o Pasolini. A gente tem a melhor candidatura aqui, que é a candidatura da Camila Valadão do PSOL, mas que infelizmente é pouquíssimo conhecida. Embora tenha sido a vereadora mais votada aqui na última eleição e atual deputada estadual, e ela tem uma base forte, sim, e é importante que essa candidatura exista para continuar a aumentar essa base, para que no futuro próximo, de repente, a gente tenha uma prefeita de esquerda de verdade. Então esses nomes, eles são importantes. É importante manter essa candidatura de esquerda de verdade, ressaltar o nome e tornar mais conhecida a Camila Valadão, que inclusive já participou aqui do Midcast em outra oportunidade, né? Fora desse período eleitoral. Então ela é o nome que a gente tem ali para uma esquerda renovada e que a gente espera que cresça nos próximos tempos. Mas infelizmente, no cenário atual, a perspectiva é que o Pasolini, que fez uma péssima gestão, que ele passou 4 anos sem prestar contas, que ele só foi à Câmara para poder ficar causando algazarra, não respondia as perguntas, que ele tem toda a base de direita e extrema-direita da Câmara com ele, o protegendo, então aquela função
da Câmara que seria vistoriar os trabalhos da Prefeitura, que em Vitória não aconteceu. Ele entregou pequenos projetos e gastou muito dinheiro, gastou milhões para poder reasfaltar ruas que já estavam asfaltadas. E a gente nem sabe para onde que foi esse dinheiro, porque não me venha dizer que ele gastou 200 milhões para poder asfaltar essas ruas de bairros nobres e que esse dinheiro foi todo gasto aí. Não dá. Ele não presta contas. Ele é um sujeito que vem de uma base bolsonarista da pior espécie, que é a base Damares. Era o sujeito invadindo hospital em época de pandemia. É o sujeito ligado às bases ultra-religiosas, ultra-conservadoras. É o pior tipo de bolsonarista. Fez uma gestão horrível, não prestou contas. A gente não sabe para onde foi esse dinheiro, e Vitória é uma capital rica, e mesmo assim o sujeito deve se reeleger no primeiro turno. Muito difícil de entender. Duas coisas que me chamaram a atenção nessa pesquisa de Vitória foi o número de indecisos na pesquisa espontânea, que na anterior eram 54% e atualmente são 40%, então ainda é muita gente indecisa. E a rejeição do João Coser, que é 51%. É muito alto, né? Quando um candidato chega a uma rejeição dessa que ultrapassa os 50%, para mim parece que é caixão em vela preta, infelizmente. Então, vamos seguir em frente. Agora eu vou falar da minha cidade, minha João Pessoa. A pesquisa Quest em João Pessoa aponta Cícero Lucena, o atual prefeito do PP, Partido de Menino Bom, 49%. Rui Carneiro, do Podemos, está com 14%. Luciano Cartacho, ex-prefeito daqui da capital, do PT, está com 11%. E empatado com o Cartacho, temos quem? Nosso ex-ministro Marcelo Queiroga, do PL. Na pesquisa anterior, Cícero Lucena estava com 53% dos votos, perigando ganhar no primeiro turno ainda. Rui Carneiro subiu um pouquinho, deve ter roubado alguns votos de Cícero Lucena. Luciano Cartacho perdeu 1%. E Marcelo Queiroga ganhou alguns votos, foi de 7% para 11%. Uma coisa que a gente observa aqui na eleição de João Pessoa é que o ex-prefeito Luciano Cartacho, ele atualmente não tem nem mesmo o apoio da esquerda. Muitas pessoas da esquerda aqui em João Pessoa, inclusive, vão votar em Cícero Lucena do PP, porque ele está como parceiro do governador João Azevedo, que é do PSB. Temos esse cenário aqui na capital paraibana, correndo o risco do atual prefeito, que tudo indica ele vai se reeleger. No caso da rejeição, aqui também o candidato do PT tem 51% de rejeição. Então, mesmo se ele fosse ao segundo turno, teria uma rejeição muito alta, seria muito improvável ele ganhar. E Cícero Lucena também tem a rejeição muito pequena. Eu achei curioso que 42% da população disse que não conhece Marcelo Queiroga. Inclusive, eu não tenho visto nenhum tipo de esforço da família Bolsonaro de fortalecer a candidatura de Queiroga. O que se desenha é, de fato, uma manutenção, né, do poder aqui na Paraíba. A reeleição. A gente vê uma tendência aqui que parece que se tem na maioria das capitais brasileiras, né, que é justamente a manutenção. E aí agora vamos falar sobre Rio de Janeiro e São Paulo, que a gente sempre comenta. Eduardo Paes caiu 7 pontos, mas ainda segue na liderança. Agora ele só está com 57% das intenções de voto. E agora Ramagem está com 18% das intenções de voto. E onde a gente tem continua embolado todos três. Nunes está com 24% em São Paulo
Boulos com 23% e Marçal com 20% das intenções de voto. Então, até o final, essa corrida vai ser disputada. É sempre curioso, assim, ver que, por exemplo, 10% da população não conhece o atual prefeito de São Paulo. Foi quem respondeu que não conhece Nunes. Vocês querem fazer algum comentário? Eu não, acho que a gente já falou demais de São Paulo. Sobre as outras cidades também, não, né? Já chega. Chega, né? Tá tarde. Vai ficar coisa demais pro Vitor. Mais de 2 horas de gravação. Então, pronto. Tinha aqui mais umas 4 noticiazinhas que eu vou supor que foi o Rodrigo quem censurou. Foi você, Rodrigo? Aqui tem censura. Aqui é o programa Tem Censura. A gente tem aqui o programa Tem Censura, é com a gente. O dia que gravamos só eu e Rodrigo, eu entrei na pauta e tava tudo vermelho, assim. Tudo, inclusive a atualização de... Aliás, só tinha atualização de notícias passadas. Aí eu tive que censurar a censura, assim. Foi tipo o Xandão mandando pedido de coisa pro próprio Xandão do outro lado da sala, do outro gabinete. Mas a gente vai falar de que ele, tá bom. Eu abro mão da censura com essa voz que eu fiz agora, tá bom. Por deixar só a atualização de notícias passadas, sacanagem. Aí tá de má fé. É que o meu parâmetro, eu olho a manchete e falo, chato, corto. Eu olho a manchete, chato, corto. Chato, corto. E isso é porque quer falar de política, tudo é chato. Mas a nossa função aqui, Rodrigo, é justamente essa, transformar assuntos chatos em assuntos engraçadinhos. Às vezes não dá. Para que nossos ouvintes não achem chato. Às vezes não dá. Nosso trabalho é ingrato. É verdade. Então, os assuntos censurados foram os pagers e os walkie-talkies bomba. Vocês vão ter que escutar o xadrez verbal ou o petit jornal para saber o que foi que aconteceu. Não vamos falar sobre isso. Israel é um estado terrorista, é só o que a gente tem. Pronto, falamos. Não precisa mais do que isso. O Copom aumenta a Selic. Sabotagem. Amei o momento Marília Gabriela. Bora, Ana Raíssa. Bora. PF prende candidato procurado pelo 8 de janeiro. Bicho, olha, isso aqui foi inacreditável, viu? Meu Deus. E mais, tem 3 com mandato aberto. Olha 3 candidatos com mandado de prisão preventiva. Que a mão de Xandão pese sobre todos. Amém. E Girão removido do debate. Sim, tinha que remover ele de qualquer espaço público, essa é a verdade. Rodou, né? Rodou. Girão girou. O gira, deixa a gira girar. Vitor amou esses comentários? Espero que o Vitor tenha amado. O comentário do Popurrí é assim também, ó. Pronto, amei. Eu acho que devia ser assim a partir de agora, viu? Fica a dica, Vitor. Então vamos agora aos comentários, que eu não abri ainda nenhum, pois eu estava apresentando. Espera um pouquinho que eu vou aqui abrir as janelas, galera. Conversem entre si. Vai, conversem. Vai, Rodrigo. 11h20 da noite, cara. Para os ouvintes que não estão nos assistindo, Rodrigo hoje está de camisa amarela, pois está muito difícil lançar cortes desse rapaz, das suas falas interessantíssimas, porque geralmente ele está sem camisa. E aí, sem camisa aqui nesse podcast, só o Xandão. Não, o dia que eu tiver o peitoral do Xandão, aí eu gravo sem camisa e faço questão de fazer o corte. Aí, por favor, você grave sem camisa. Aí sim. Inclusive, e sem esse fundo aí misturando tudo também. Inclusive, aí acho você pode que gravar em pé. A gente deveria parar de falar da cabeça do Xandão, porque a gente fica falando muito da circunferência da cabeça do Xandão. Mas, cara, você já viu a circunferência dos peitos do Xandão? Não tem motivo pra gente ficar focando na cabeça dele quando a gente tem aquele peitoral. E, ó, a famosa foto que eu falei eu lembrei dessa foto semana passada. Ela muda a nossa perspectiva sobre o Xandão. Daqui pra frente, quando a gente falar que o Xandão tá peitando, é verdade. O crime tá peitando, vai ter outro significado. Ai, vamos lá, Thaís, comentários. Bora. Antes de mais nada, eu recebi muitas mensagens dos ouvintes prestando solidariedade a mim, então queria agradecer o carinho de vocês. E então vou ler os outros comentários, né? Só pra gente ficar aqui num clima mais leve no final do episódio. Quer dizer, mas aí eu falei que ia começar com um negócio leve, mas já vou ler aqui o comentário do Tiago Icari,
no Instagram, onde ele fala que a ex-nora da tia dele precisava pagar R$ 500 do apartamento que tirou esses dias. Pegou o dinheiro, apostou no tigrinho, ganhou R$ 700 e se empolgou. Continuou apostando e perdeu tudo. Pediu R$ 1.000 emprestado para recuperar, perdeu. Pegou com um agiota, amigo, entre aspas, R$ 2.000. Perdeu novamente. O marido se revoltou com o vício e saiu de casa. Agora ela não tem mais carona para o trabalho. Voltou para a casa da tia e está lá comendo na casa dela porque não tem dinheiro para comprar comida. Um lembrete forte do quanto essa propaganda dos jogos de apostas são terríveis, principalmente para a parte mais simples da população, como sempre. É isso, né? Infelizmente são muitos depoimentos como esse que existem. A Andréa Cantejani falou, gente, eu sou muito fã da Ana. As colocações dela são impecáveis. Como ela falando que os milicos precisam fazer pilates. Eu dei várias gargalhadas para não perder o costume. Programa perfeito. Às vezes vocês citam as coisas que eu falo depois e eu fico meio chocada, assim. Então, obrigado pelo carinho. Magdiel comentou no Blue Sky o podcast que mais cresce no Brasil. O Bruno FPT deixou um comentário no Blue Sky dizendo: talvez seja interessante abordar isso em um programa futuro. Celulares já virão de fábrica com jogo de aposta, mas o governo está fazendo o mínimo, que é pedir explicações. Mínimo, bem mínimo mesmo, né, Bruno? No Spotify, tivemos comentário do Peter Zama 2010, que disse: gente, ouço o Midcast a partir do episódio 29 e estou adorando. Que quarteto opiniudo de humor fino e papo reto. Tenho refletido muito sobre minhas convicções depois de ouvi-los. Muito obrigada e um forte abraço a todos. Eu amei o opiniudo. E eu espero que as... né? E eu espero que as reflexões que você tenha chegado tenham sido boas, Peter. Todo mundo aqui totalmente desajustado com o comentário do Xandão de capa. O Pedro N disse: queria muito fazer um comentário inteligente, mas o Xandão só de capa me quebra. Menção honrosa pro abdômen do Janones. E a Aline Agudo disse: tô visualizando a cena do Xandão com as duas carecas de fora. Nem guindaste. Inclusive, Jenny Barcelos comentou aqui no nosso chat que foi atacado no grupo por falar que pegaria o Xandão. Mas pegaria, desculpem. Pra compensar as carecas, o peito é peludo. É verdade. Ele tem peitões peludos. Faria o Xandão, Ana Raíssa? Olha, eu vou... Eita, fiquei nervosa. Virgem Maria. Eu só não vou dizer que 100% porque o Xandão é consideravelmente mais baixo que eu. Eu acho que... Né? Você tem essa exigência. Na minha cabeça, em que ele tem 1,90, felizmente sim. Pra você ele dá altura, Thaís. Como é? Qual é a altura dele? Mas eu não ligo, não. Pode ser mais baixinho do que eu, não tem problema, não. Mas eu acho que ele deve estar aí no 1,60 por aí, né? 1,70. Não, se fosse 1,70, a minha resposta era assim de primeira, pô. Ele tem... Adoro o homem de 1,70. Pra mim é a altura ideal. Mariana AZ disse: o agro é fogo e a paródia tá foda demais. Muito obrigada, Mariana. Você foi a única pessoa que elogiou a paródia do episódio passado, sabe? Eu me lasquei pra cantar aquela música e ninguém disse nada, só você. Não, eu dei RT de alguns comentários no Blue Sky, algumas citações do post no Blue Sky que as pessoas estavam elogiando sua paródia. É verdade, as mensagens cotadas, o pessoal falou da paródia. Mas eu queria mais, eu sou artista, eu preciso ser elogiada. E continuando o comentário da Mariana, um contrassenso esses homens, abre aspas, de bens, acreditarem em um Deus invisível e destruírem a natureza, expressão da perfeição e da criação desse suposto Deus. Que tristeza, minha gente. Ainda bem que existe o Midcast para deixar esse assunto mais leve. Ainda bem que existe a cadeira do Datena para nos dar um pouco mais de esperança. E, para finalizar, o outro comentário, M. da Rochella disse que o agronegócio produz, em sua maioria, para exportação, ou seja, nem produz para baratear o alimento em nossa mesa. Brasil tem compromissos com o Acordo de Paris e a COP30 vem aí. Já demos muita moral para os coronéis. José Inocêncio era grileiro de terra. Reforma agrária, agricultura familiar e agroecologia já.
Amei a paródia. Somos raíçers. E eu nem cantei a paródia. Então é isso, meus camaradas. Já pensasse? Teve enquete no episódio passado? Não teve não foi? Teve, não, a gente menino. Teve? Olha, teve, como não? E esse resultado. Qual figura você aplaudiria no desfile do 7 de setembro? Em último lugar, ficou o caminhão dos Correios, que foi o meu Canalhas! Voto. É. Como assim? Canalha. Tudo aí comprando na Shopee, não quer... Vão aplaudir o quê? Jadlog? É. Não, porque eu que sou uma usuária do impresso módico, defenderei até o fim os Correios brasileiros. Em penúltimo lugar, tivemos com 15% a ambulância do SAMU. Em segundo lugar, ele, com 21%, o nosso amado Zé Gotinha. O maior estadista do mundo. E quem foi que ganhou com 51% dos votos seria eleito no primeiro turno? Xandão só de capa preta. Eita. Mexeu com o imaginário dos nossos ouvintes, essa imagem do Xandão da capa preta. É, Lula, urge o Ministério do Namoro, hein? A gente tá vendo aí indícios muito fortes de quais são as urgências da população brasileira. Amém. É verdade, claríssimo. Então, relembrando, a enquete do episódio dessa semana é: você vai cheirar loló ou vai fumar o bol do bom? Vai voltar pro X ou vai ficar no Blue Sky com a gente? Porque aqui todo mundo já fincou o pé e disse que pra lá não voltaremos pro ex. Não voltaremos pro ex. E não. Então, vamos falar o nome. Olha, é a primeira vez que eu vou falar o nome dos apoiadores. Então, os apoiadores da categoria Cartinha da Xuxa, que nos apoiam a partir de R$20. No Apoia-se, Rafael Cavalcante, Eduardo Bilk, Liane do Espírito Santo, Daniele Filarete, Eislan Pimenta, Cadide Albuquerque, Ana Iris Marques, Gabriel Pires, Wagner Gomes, Ricardo Jaloto, Eduardo Vasconcelos, Fernando Lira, Rodrigo Rocha, Guilherme Anselmo, Elisnei Menezes, Daniel Ribeiro e Paulo Cousani, que nos apoiam no Pix com R$20 ou mais. João Enomoto, Márcio Luiz, Marina Duarte, Denis Almeida, Aline Cavalcante, Denise Tamarose, Cristiano Gurgel, Gabriel da Rocha, Matheus Luiz, Sheila Bertolini, Maria Carolina Pereira, Leonardo Spor, Pedro Henrique Lira, Sebastião Lima, Bruno Felipe Teixeira, Emanuele Teixeira e Leonardo Gandolfi. E os nossos apoiadores do Beijo da Lhama, que são Pablo Cardoso, George Leonan, Camila Neiva, Laís de Moraes e Rene Barcelos. Obrigada por nos apoiarem. Amamos ver essa lista cada vez maior. E pode aumentar o número de apoiadores, porque qualquer coisa o Vitor acelera na edição. Não se preocupem, tá? Então é isso, galera. Este podcast foi apresentado por mim, Thaís Kisuki, Rodrigo Hipólito e Ana Raíssa. Edição de Victor Souza. As nossas redes sociais são midcast.com.br no Blue Sky, Podcast Mid no Instagram. Eu sou Thaís Kisuki nas redes sociais. Quais são as redes de vocês, meus colegas? Ana Raíssa com 2 N's, 2 R's, 2 S lá no Blue Sky e só. Rodrigo Hipólito no Blue Sky e não tem mais nada. Acabou tudo. É o fim. É isso. Acabou. Tchau. Pode desligar. É sério, galera. Lembra do Pode Pix. desligar, acabou. Ah, é. Mandem Pix. podcastmedia@gmail.com. Ai, podcastmedia@gmail.com.